E aí, Thiagão? Hoje eu tô aqui com o Diego Barbosa, grande amigo. E hoje nós vamos falar aí sobre empreendedorismo, vamos falar sobre negócios, vamos falar sobre religião, vamos falar sobre família. Um bate-papo descontraído, que essa é a nossa ideia. A ideia do nosso bate-papo é esse, né? Então, vamos lá, se apresenta pra turma aí. Quem é o Diego Barbosa? Bom, quem é o Diego Barbosa? Sou nascido em Belo Horizonte mesmo. Cursei engenharia até o 8º período, engenharia civil. E no 8º período eu sempre ficava me perguntando se era aquilo que eu queria mesmo, sabe? Se era trabalhar para os outros, se eu ia aguentar ficar em campo de obra. E fui fazer um passeio, na época minha namorada, hoje é minha esposa, Isabela. Estamos juntos aí há 18 anos já. Pouquinho tempo. Nós fomos fazer um passeio no Rio de Janeiro, isso há 15 anos atrás. Eu cursando engenharia civil, a Isabela cursando engenharia química na época. Nós fomos no final de semana no Rio. Aí eu cheguei lá e vi uma sorveteria que era do tio dela na época. E conversa vai, conversa vem. Eu bati um papo assim com o tio dela e perguntei pra ele quanto que ele vendia no dia. Com 2 minutinhos de conversa, eu perguntei pra ele qual que era o faturamento dele diário. Aí ele falou pra mim, naquela época, cara, 15 anos atrás, Thiago, R$3.000 por dia. Aí eu peguei e falei, caralho, eu desculpa o palavrão, tá, gente? Eu demoro 30 dias pra poder ganhar 3.000. E o cara aqui tá ganhando 3.000 num dia. Não, isso não tá certo. Eu consigo também, né? E empreendedor é isso. E aí eu cheguei, assim, nós fomos no final de semana. Na segunda-feira eu cheguei. Eu trabalhava na MRV, engenharia na época, no setor de engenharia mesmo. Cheguei e pedi conta. E eu comecei na MRV com 17 anos, já tinha 5 anos de MRV. E assim, quando eu pedi conta foi um susto para todo mundo, sabe? Porque eu sempre fui muito dedicado, mesmo assim, querendo empreender, eu era muito dedicado. Primeiro a chegar, o último a sair. E eu pedi conta. Aí na terça-feira, eu cheguei na faculdade e tranquei a faculdade. Não, calma aí, vamos lá. Só pra gente não atropelar e entender aqui como é que foi a jornada do guerreiro. Vamos lá. Diego Barbosa hoje empreende sim. no mercado imobiliário, mas vamos lá. Diego Barbosa, sou pai. 7 filhos, não. 3 esposas. Registrado apenas 2. Não, brincadeira. Sou pai da Ana, tá com 5 aninhos. Pai do Lucas, 3 aninhos. Esposo da Isabela, tá comigo, igual eu falei, 18 há 18 anos. A gente começou a namorar com 15 anos. Podemos dizer que é um homem de família. Um homem de família, assim. E é minha base. É minha base pra tudo mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou muito brincalhão, fico brincando, que faço isso, faço aquilo. Mas na verdade a única coisa que eu faço é trabalhar e ir pra casa de noite e lavar o banheiro quando chego em casa. Certo. Essa é a realidade. E o Diego, aí nós vamos entrar aí no seu mundo empresarial, né? Antes disso você trabalhava na MRV? Trabalhei na MRV. Foi sua primeira experiência? Teve outras antes? Não, foi minha primeira experiência. Eu formei o ensino médio e já fui direto pra MRV. Sem curso técnico nenhum, na verdade, foi através de indicação. Eu sempre tive sorte, sempre fui abençoado com relação a isso, a muitos amigos. E meu pai também, eu herdei isso do meu pai, essa facilidade de fazer amigos que são realmente amigos. E assim, através do meu pai eu consegui entrar na MRV muito novo. Entrei na MRV e cresci muito rápido, sabe? Eu exercia a função de analista, mas sem ser analista. E estando numa empresa do ramo imobiliário, você foi cursar engenharia para seguir dentro da empresa. Exatamente. Teoricamente, essa é o que todo mundo pensa no modo geral, né? Na verdade, assim, sempre foi um sonho do meu pai. O pai, se eu estiver assistindo esse podcast, o sonho do filho ser engenheiro era um sonho do meu pai. E a gente, para poder agradar, eu acabei indo pro ramo de engenharia, mas assim, cheguei, já ia começar o 9º período. Formou, né? Quase formei, já ia começar o 9º período, foi onde eu fui pro Rio de Janeiro. Aí assim, foi a minha válvula, assim, opa, na verdade, assim, eu nasci para empreender, né? E fui pro Rio de Janeiro, aí voltando. Mas antes dessa sorveteria, você teve contato com o empreendedorismo em que momento da sua vida? Você teve algum outro negócio? Porque normalmente o empreendedor, desde pequeno, ele é empreendedor, desde pequeno. Ele vende bala com os amigos na escola. Vendia pão de queijo na escola, vendia brigadeiro na escola. Isso aí. Assim, boné, tudo.
vendia celular, fazia catira com celular, com pneu de roda de carro de um amigo, sempre foi assim, sabe? Acho que empreendedor não nasce empreendedor, né, Thiago? Não tem jeito, não. Não tem muito. Tá muito no sangue, né? Tá no sangue. E aí, agora sim, quando vamos chegar lá na sorveteria. Exatamente. Você pulou muito etapa, peraí, já nasceu com 15 anos? Como assim? Já nasceu com o quê? Beijo me bota, nasceu com 15 anos? Não, vamos lá. Aí foi onde nós fomos para o Rio de Janeiro. Nós estávamos no Rio de Janeiro. Eu estava no Rio de Janeiro, mas era ainda novo. E você comprou a sorveteria do tio? Não. Você abriu outra? Não, aí na verdade como que foi? Eu lembro como se fosse ontem. Eu tinha 15 mil reais que eu tinha juntado. E um sonho. 15 mil reais, um sonho e um gol. G5 na época. Que era assim, o sonho, era o top, né? Aí eu cheguei, assim, primeiro fiz tudo para depois falar com meus pais. Eu fui lá, pedi conta, fui lá, tranquei minha faculdade. Aí nessa ordem mesmo, sabe? Assim, eu cheguei lá, era exatamente uma quarta-feira. Eu cheguei pra minha mãe e falei assim: mãe, eu tô indo embora pro Rio de Janeiro. Minha mãe xingou. Que isso? Você vai fazer o que lá? Depois vai virar... chora, chorou. Entrou em depressão mesmo, ficou bem chateada. Aí eu falei: mãe, não, é isso que eu quero e eu vou abrir uma sorveteria. Mas você nem tem dinheiro pra isso? Eu falei: não, eu tenho dinheiro aqui, vou vender meu carro. Dá pra comprar três freezers e alugar a loja por 2 meses. Se não der certo, eu volto. E foi exatamente isso mesmo, sabe? Aí, assim, com muito custo, minha mãe aceitou, mas não entendeu, né? Ela aceitou, não entendeu. E eu acho que eu vou chegar nessa parte também. As orações dela também foi o que me trouxe de volta, sabe? Para Belo Horizonte. Faz parte, né? E assim, mas eu tenho certeza que ela no início ela orou para dar muito certo, né? E deu certo. Eu e Isabela, nós fomos pro Rio. Nossa primeira sorveteria lá no Rio foi em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Você conhece, né, Thiago? Isso. Foi a nossa primeira loja. Muito animado. Aí assim, eu lembro direitinho, eu vendi o carro, peguei os 15 mil e pensei que dava para montar uma sorveteria. Aí, eu tive a ajuda do tio da minha esposa, que já era do ramo já. Aí assim, chegou na metade da reforma, não tinha comprado nem uns freezer ainda, o dinheiro acabou. Aí eu peguei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Empreendedor sofre desde o início, né? Senão não vale a pena. Né? E eu lembro assim, ele chegou pra mim, o tio dela, e falou assim: ô Diego, o dinheiro acabou, né? E sem eu falar nada com ele. Ele falou assim: o dinheiro acabou, né? Eu falei assim: acabou. Ele: não preocupa não, eu já sabia já que ia acontecer isso, eu vi que você tava empolgado, mas a gente tá aqui pra poder resolver. E assim, foi realmente parceiro, muito amigo. Você teve um braço forte pra te ajudar. Tive. Aí assim, terminamos de abrir a sorveteria. Era no miolo ali de Belfor Roxo mesmo, bairro Chavantes. E foi novidade na época que a gente criou no ramo de sorveteria no Rio. Foi a primeira sorveteria self-service sem balança no Rio. Então assim, não tinha balança, a pessoa chegava, escolhia o copo e pagava pelo preço do copo. Era isso mesmo. Aí assim, eu lembro que... Comecei a tomar prejuízo. Colocar... Não, o pessoal... Mas assim, já ainda estava no... E assim, aí nós abrimos a sorveteria, inauguramos a loja. E eu e a Isabela, a gente dormindo de favor na casa desse tio dela. E na casa que a gente dormia, não era bem a casa dele. Era a casa onde os funcionários dormiam, sabe? Então era eu, mais 10 funcionários e a única mulher, a Isabela. E aquilo ali me incomodava muito, a Isabela chateada. Eu ficava assim: pô, tirei a Isabela do conforto da casa dela pra trazer pro Rio. Aí assim, a gente pegou e minha mãe me ligando, perguntando como é que estavam as coisas. Tá bom, mãe, tudo tá certo. Tudo ótimo, tá tudo bem, já alugamos casa aqui, já tá tudo certinho. Mentira. Aí até que um dia a Isabela falou assim: ó, se for pra dormir lá, eu não durmo mais. Aí eu falei: não, beleza, então vou arrumar um lugar pra gente dormir. Aí eu comprei um colchão inflável e a gente ficou dormindo no fundo da loja. Aí assim, nós clássico, dormimos assim uns 3 meses no fundo da loja, só eu e ela. Todo dia enchia, todo dia esvaziava o colchão, porque a gente tinha que esvaziar com medo de chegar alguém e tá aquele colchão ali. Assim, mais questão de vaidade mesmo, interna nossa, né? A gente não queria... não queria mostrar que tava difícil as coisas. E assim, a gente trabalhando muito, fabricava sorvete no fundo da loja, eu e ela atendendo, nós dois, apenas nós dois, sem funcionário, trabalhando de domingo a domingo, e dando muito certo, sabe? Dando muito certo. Como tipo, não tinha gasto nenhum,
a gente não ficou com dívida nenhuma, porque o tio dela entrou como sócio, a gente conseguiu juntar um dinheirinho legal em 3 meses. A gente comia ali, dormia ali e foi isso. Aí chegou em 3 meses, eu cheguei pro tio da Isabela e falei assim, ó, eu sou muito grato por tudo que você me ajudou, pela parceria, mas eu realmente preciso... E a gratidão é importante, né? Eu preciso caminhar sozinho, porque a única coisa que eu tenho é 50% de uma loja. E o jeito que eu tô, eu não consigo nem lá em Belo Horizonte ver meus pais. Porque se eu colocar um funcionário aqui, nosso faturamento vai diminuir muito. Para eu poder viajar, eu preciso colocar 2 funcionários, que aí vai eu e a Isa junto. Não faz sentido eu ir e ela não ir. Aí pegou, beleza, o que você tá me propondo? Eu falei, eu tô querendo comprar a sua parte. Aí ele, não, beleza, eu quero X da minha parte. Aí... E ele pediu exatamente o valor que ele sabia que eu tinha, sabe? Porque eu dava a metade para ele do lucro. Então, assim, eu falei exatamente... Ele me falou exatamente, assim, em me ajudar mesmo pela segunda vez, sabe? Na época, assim, eu quero 30 mil na minha parte. Foi só o que ele pediu. Assim, e eu tinha realmente os 30 mil. E eu consegui juntar em 3 meses. A gente vê, assim, quando eu juntaria 30 mil trabalhando de carteira assinada. E recebendo 50%. E recebendo só 50%. Você tem uma loja que faturou 20 mil por mês. Né? 20 mil por mês. Uma lojinha onde que o aluguel era R$300, eu não pagava luz, não pagava água. A Baixada tem essas vantagens. E não tinha funcionário, né? Então era lucro mesmo. Gato internet é gato net, com televisão, com tudo. E lá é normal isso, né? Você paga R$60, tem tudo. Tem televisão, tem internet, tem tudo. Aí, pela segunda vez, ele me ajudou, sabe? Aí, assim, ele pegou e... Nesse intervalo, eu fiquei só com essa loja, Thiago. E era só minha. E pra mim, assim, foi uma conquista gigante, sabe? Eu estava com 23 anos na época. Aí você imagina um menino de 23 anos ganhando 15, 20 mil no mês. Só que, assim, a gente sempre teve pé no chão. Mas nessa época a gente não tinha medo de nada, né? Porque não tinha filho, não tinha nada. Filho não tem nada. Aí foi, assim, a virada de chave na nossa vida. Onde a gente conheceu, assim, prosperidade mesmo. Aí, no outro ano, a gente chegou a abrir mais 2 lojas. Aí, compramos Saveiro, compramos Fiorino. E sempre, vamos abrir outra. Abrimos outra. Onde nós chegamos a ter 7 lojas no Rio de Janeiro. 7 sorveterias no Rio de Janeiro, as 7 na Baixada. Algumas eram com sociedade, porque eu não ia conseguir olhar isso tudo, né? E assim, sempre pensando em... Eu não posso viver só de sorvete. O sorvete acho que no ramo alimentício o comércio que mais... O lucro é maior, né? Nada se compara ao lucro do sorvete. Porém é muito sazonal. Hoje tem, amanhã pode não ter. Choveu, fez frio. Você brinca de ganhar dinheiro no verão. Mas no Rio todo mundo fala assim, mas no Rio não tem inverno. Tem muito inverno. E assim, deu 25 graus lá, o carioca já tá andando de braço cruzado. Só não tira o chinelo, né? Tem mudinha, mas tá de braço cruzado. Lá no Alasca, ele tá de chinelo, né? Chinelinho. E assim, eu sempre pensando, eu preciso abrir outra coisa. Só que quando o negócio tá fluindo muito, aí vem trabalho. E eu tive algumas falhas no decorrer assim, da minha trajetória. Eu não estudava tanto sobre delegar, né? Delegar funções, assim, a importância da gente saber delegar. Eu queria fazer tudo. Queria olhar a loja, queria ir no Ceasa, queria prospectar novos clientes, eu ia abrir sorveteria, eu fazia tudo sozinho, que eu digo assim, tinha hospedeiro e tal coisa, mas eu queria desenhar a loja sozinho, sabe? E isso é errado no ramo de empreender. Né? Mas assim, mesmo... Quando você está começando, é o eu presa e você cai dentro. Né? Exatamente. Mas depois de um tempo você precisa ter pessoas ao seu lado. Os sócios entram muito nisso, mas a gente tem que ter muito cuidado com os sócios, porque, sei lá, vou chutar aqui um número, tá? Eu não tenho essa informação certa, mas digamos aí que pelo menos uns 70% dos negócios acabam por conta do sócio. Por conta do sócio, E assim, eu aprendi muito com relação à sociedade. Eu tinha amigos que hoje nem conversam comigo por conta de sociedade, né? Eu tenho a consciência tranquila, eu fiz a minha parte. As pessoas, eu falo isso não é sendo vaidoso nem soberbo. Quem
foi pro Rio com a minha ajuda, foi porque eu ajudei mesmo, mas da mesma forma que eu tive ajuda para ir, sabe? E hoje, assim, da mesma forma que eu falo do tio da Isabela com muita gratidão, eu esperava pelo menos isso dos outros sócios, mas a vida é assim mesmo. Não, nem todo mundo é grato. Não, e tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo eu segui a vida, tá tudo certo. E assim, nós ficamos lá resumindo um pouco, nós ficamos lá por 10 anos, tivemos 7 sorveterias, mas nos últimos anos a gente mudou muito o foco e deu muito certo. A gente parou de focar em abrir novas lojas e focou na fábrica. A gente chegou a ter uma fábrica muito grande. E nós visitamos, para quem é do ramo de alimentação, muito provavelmente já conhece, ouviu falar dessa feira que é em São Paulo, é FISPAL, é a principal feira no Brasil do ramo de alimentação. E tem uma parte lá muito voltada para a sorveteria, o forte é sorveteria e pizzaria. E eu fui nessa feira, cara, com a intenção de comprar uma máquina moderna. Na época, tinha condições de comprar uma máquina moderna, que era para aquelas máquinas que invasam os potes de sorvete, lacra e faz tudo sozinho na esteira. Que a minha ideia era colocar pote de sorvete na rua. Aí, conversa vai, conversa vem, eu conheci um cara lá que era eu esqueci o nome dele agora, Paulo alguma coisa, ele é forte em franquias. Ele te dá toda a mentoria sobre franquias, você franquear seu negócio. E eu conversei com ele, falei que tinha 7 lojas, tal, não sei o que eu tava investindo mais na fábrica, e ele pegou e me deu um start. Falei, cara, se eu fosse você, não focava em fábrica, não. Por que você não franquia seu negócio? Automaticamente você vai precisar mexer na sua fábrica, mas vamos franquear a sua marca. Sua marca é muito legal, eu mostrei para ele as cores, né, o estilo da minha loja, o que a minha loja queria trazer com relação a self-service sem balança. E ele pegou e falou para mim. Eu falei, não, beleza, bora. E assim, eu fiz uma mentoria com ele na época de como franquear a marca. Eu e a Isabela aprendemos muito mesmo. E eu falei, beleza, vamos franquear nossas lojas. Vamos abrir novas franquias. E nesse período eu peguei minhas 7 lojas e reformei todas as minhas 7 lojas. Já teve um curso que teve que padronizar tudo. Sim, padronizei tudo. Foi pela primeira vez em todo o tempo que eu estava lá, eu coloquei o meu dinheiro no negócio. Depois que eu tive da minha segunda loja, eu e a Isabela a gente sempre separou, que era nosso, né, o nosso Prolabore, pelo que era da empresa. A gente sempre conseguiu separar, até porque a gente não tinha despesa alta, pessoal. Nossas despesas eram as lojas, né? Então, para mim, para ela, se tivesse 5 mil, era muito dinheiro. Porque a gente vivia ali, né, de loja, almoçava, era a despesa da loja, né? Então, assim, a despesa pessoal nossa era, tipo, ajudar minha mãe, meu pai, ela também, a mesma coisa, né? Então, assim, foi nesse momento que eu mexi no meu dinheiro que eu tinha. Eu tinha um bom dinheiro guardado e reformei todas as minhas lojas. Aí, assim, reformei principalmente a matriz, era uma loja muito grande, 200 metros quadrados. Comprei mais freezers novos para a matriz, coloquei aquela geladeira. Todas as lojas eu coloquei a CM e mexi muito na fábrica de sorvete. Eu tenho até uns vídeos depois, se você quiser, que eu compartilho para você poder mostrar, né, fazer uns cortes. Legal. Tem uns vídeos da fábrica, tem uns vídeos nossos a gente fabricando, tem uns vídeos das lojas. E foi nesse momento. A gente pegou, reformou todas as lojas, estruturamos a fábrica. Eu já tinha 3 franqueados para poder entrar no negócio. E eu falei assim, não, com esses 3, eu já recupero praticamente 50% do que eu investi. Aí, uma semana depois disso tudo, veio a pandemia. Nossa. Já estavam avisando já na pandemia. A minha menininha nasceu no dia 1º de abril. Eu estava em Belo Horizonte. No dia que a minha menina nasceu, eu lembro direitinho, eu estava no hospital, eu vi a notícia. Aí fechou tudo. Fechar tudo no Rio de Janeiro. E assim, na hora, assim, sua mente para, né? Parece que fica todo mundo em silêncio ao redor, em câmera lenta. E você fala assim, o que eu vou fazer? Se fosse há 4 meses atrás, por exemplo, eu aguentava manter 2 anos as minhas lojas, né? Só que tem uma coisa, Thiago, que quebra o empreendedor, não é o dinheiro. Não é a falta de dinheiro. Emocional. É a inteligência emocional. Eu falo muito isso, pessoal, cara. Eu não quebrei financeiramente. Eu quebrei emocionalmente, né? Assim, e hoje eu não me culpo. Por muito tempo eu me culpei, mas hoje eu não me culpo. É outra época, eu era muito novo,
eu estava com 28 anos, 29 anos na época, e alavanquei muito rápido, né? E assim, muito rápido e muito fácil. Fácil que eu digo, que não foi nada errado, mas fácil que eu digo, porque deu muito certo. Foi fluindo. A sua ideia é melhorar a primeira loja, sim, e dormir na loja e ter todo esse trabalho, isso foi fluindo. E o processo foi rodando. Foi fluindo e rodou muito rápido, a economia do país ajudou, né? O Rio de Janeiro, mesmo com frio, as vendas diminuíam, despencava tipo 80%, mas assim, mantinha minhas lojas. Não dava para pagar o funcionário pelo menos? Dava para pagar o funcionário, pagar a loja que a gente pagava luz normal, pagava tudo em dia, tudo certinho, mas eu quebrei emocionalmente, entendeu? E a pior coisa para o empreendedor é você quebrar emocionalmente. Eu não sabia o que eu ia fazer. Na verdade, tem alguns estudos que dizem que empresa nenhuma quebra. O que quebra é a cabeça do dono. A partir do momento que você quebra emocionalmente, seu negócio vai água abaixo. Vai para água abaixo. Então, possivelmente é o que aconteceu com você. Sim. E aí juntou o nascimento da minha menina. A gente pensa que vai dar tudo errado, né? Aí começa a ficar com medo. Começa a ficar com medo. Eu imaginei, assim, que a pandemia foi tudo muito... uma falha de comunicação desde o início, né? A gente, pro empresário, pra população em si, a gente não sabia o que estava acontecendo. Se ia durar um mês ou se ia durar o resto do ano. O resto da vida. O resto da vida. A gente falou, como que vai ser a vida daqui pra frente? E o tempo inteiro eu falando, eu falei assim, nossa, eu podia ter feito outra coisa, por que eu não fiz outra coisa? Eu tinha dinheiro pra isso, eu tinha dinheiro pra aquilo, eu fui investir só no ramo de sorvete. Dinheiro. Eu tinha amigos lá que eram donos de farmácia, ganhou muito dinheiro. Abrindo um parênteses aqui na nossa conversa, um pouco antes da pandemia, um amigo meu me chamou para poder comprar álcool em gel. A gente ia comprar 2 carretas. Eu estava reformando as lojas, eu tinha dinheiro para isso. Ele falou assim, Diego, tá vindo uma pandemia, cara. Vamos comprar álcool em gel nós dois juntos. Eu chamou para comprar 2 carretas de álcool em gel. Ele comprou, ficou aí, só com álcool em gel. Aí a gente vê a importância, né, do meio que a gente anda, que a gente frequenta, principalmente para o empreendedor, como que vai atraindo as coisas, né? Atrai. Aí, cara, assim, eu peguei e eu tinha um alicerce ali, eu tinha uma base muito grande que era na Isabela. Na Isabela nós somos parceiros, assim, de vida e era parceiro também da empresa. E a Isabela tava num momento delicado, que era a gravidez. A Ana tinha acabado de nascer, na pandemia, e tava aquela bagunça. Aí eu peguei e falei com ela assim, Isa, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar pro Rio de Janeiro, você fica com a Ana aqui, eu vou voltar, vou ver o que eu vou fazer lá. Aí eu voltei assim, tudo fechado. Eu consegui manter 2 lojas abertas. Eu vivi a pandemia no Rio de Janeiro. Eu fiz ao contrário, eu saí daqui na pandemia e fui pra lá. Foi pro Rio. Voltei pra lá, na verdade. Eu tinha uma loja assim que era por aparência essa loja. Na verdade, ela não dava muito lucro. Ela ficava num bairro assim, boêmio da Baixada, sabe? E eu lembro direitinho que eu passava nesse bairro lá, e tinha um carro, um som de carro ligado, assim, da prefeitura passando, só vendo, manter as portas fechadas, ninguém na rua. E eu criei aquela imagem pra mim, assim, eu falei, cara, o mundo tá acabando. Já imaginou o filme lá de Walking Dead, né? Os zumbis vão sair aí comendo. O que eu vou fazer com esse tanto de funcionário? Aí, Thiago, eu peguei e falei assim, cara, eu, assim, gastei todas as minhas economias para a reforma das lojas, com a estrutura da fábrica. E desesperado. Eu peguei e falei assim, não, só tem uma saída. No Rio de Janeiro, você não pode ficar devendo ninguém. É diferente. Na Baixada, principalmente. A cobrança é diferente. Peguei e falei assim, eu preciso pagar primeiro meus funcionários. Preciso acertar com todos eles primeiro. Porque agora eu não quero isso mais. Eu vi que aquilo ali era muito incerto pra mim. E desgostei. Empreendedor, tipo 7 no Enneagrama, desgosta muito, da mesma forma que gosta, desgosta muito rápido do negócio. E assim, eu peguei e falei assim, não, Isa, eu não quero mexer mais com isso não. Ela falou, não, eu tô com você, que você decidir, é isso mesmo. Aí assim, eu procurei todos os meus sócios, na época que eu tinha 3 sócios. Eu falei assim, olha, eu não quero mais mexer no ramo de sorvete e tal, você quer comprar minha parte? Quero. Beleza, então. Mas você sabe, não sei o que, tá na pandemia. Eu falei, eu sei que você não tem dinheiro pra me pagar. Eu sabia que o sócio não tinha dinheiro pra pagar. Você me paga quando você puder. E fiz isso com todos. E nunca mais recebeu? Nunca mais, nem um centavo.
É isso. Mas eu ganhei a inimizade. Pelo menos isso eu ganhei. Cara, assim, aí serve até de alerta para muita gente, compartilhando, né, seu momento de vida como empreendedor, mas serve de alerta para muita gente aí que vai assistir. Tudo que vai fazer tem que pôr no papel. Tô com medo. Aí você vai lá assim, ó, beleza, ó, Diego, você me deve 100 mil reais da minha parte aqui, beleza? Como você vai pagar? Não sei ainda não. Vamos fazer o seguinte, vamos botar no papel, que você me deve esse dinheiro. Combinado? Combinado, tá aqui. Poxa, a empresa quebrou um mês depois. Aí cabe você pensar, não, realmente estava ruim, não deu, não, larga isso pra lá, vamos assinar aqui que morreu o assunto. Acabou pra todo mundo, deu ruim pra todo mundo. Então pega o que tem, divide, deu 10 mil, paga 10 pra você, beleza. Isso. Mas se a empresa se manteve, o correto, né, seria pagar. Eu aprendi, assim, eu sou criado com pessoa mais velha, né? Não sei se é o seu caso, é o fio do bigode. Sim. A minha palavra tem que valer mais do que o que está no papel. Então, se eu falar contigo agora, olha, eu te devo 100 mil, é 100 mil, acabou. Sim. Eu te devo 1 milhão, é 1 milhão. Se vira. Como você vai pagar? Eu não sei. Sabe? O cara tem que se virar para fazer aquilo. Não é que ele tem que roubar, matar, fazer nada errado não, mas tipo, tem que te dar uma satisfação. Diego, agora que passaram aí 4, 5 anos da pandemia, o negócio andou, ingressou de novo, vamos fazer o seguinte, vou te pagar 1.000 reais por mês, tá bom? Fica bom pra você? 250 por semana, comerciante gosta de pagar 250 por semana, beleza. Mas é o que você disse, no Rio você não pode ficar devendo ninguém. Não. Se você procura uma parada errada lá, alguém pra te defender, você fala assim, aqui ó, fulano ali me deve, tanto assim, eu te dou 50% que ele me pagar. E daí, rapidinho você recebia. Rapidinho. Porque se não pagar, morre. E é assim que a gente sabe que funciona. Infelizmente, existe muito isso. Mas você agindo corretamente, você falou, fulano, o meu dinheiro. Aí o cara fala, não te devo nada, para de conversar, fala que você enganou ele. Ah, você me largou no meio da pandemia. Na verdade não é isso. Não é largar no meio da pandemia. Você falou, não quero mais. Você quer comprar minha parte? Quero. Mas não tem dinheiro para te pagar. Tem que pagar depois. É isso aí. Aí o que serve de alerta tem que colocar no papel. Tanto o início da sociedade quanto o final. Já passei por isso também. De ter um amigo e virou inimigo. Assim, sim. Porque eu simplesmente falei, não quero mais. Segue sua parte, eu sigo minha parte. E cada um segue o seu sem ninguém tendo prejuízo. E ser jogado nas minhas costas, não, você atrapalhou minha vida. Não, como que eu atrapalhei sua vida? Nós temos um negócio. Sim. Se fosse vamos pensar em uma sorveteria que tem um freezer com 100 sorvetes. 50 para mim, 50 para você, acabou. Acabou. Tem 4 freezer, vamos dividir. 2 freezer, 2. Aí é isso. Mas aí pode seguir o seu. Mas aí assim, a Isabela aqui e eu lá, aí eu desfiz essa sociedade e fiquei ainda com 4 lojas minhas. Aí na época assim, eu fiquei sozinho no Rio, porque a Isabela estava aqui. Acabou que a minha irmã tinha acabado de formar, foi pro Rio para poder ficar comigo lá um tempo. Minha irmã deve ter ficado uns 6 meses lá morando comigo, eu e ela. E eu ficava nessa, né? Rio, Belo Horizonte, Rio, BH. Praticamente assim, de 15 dias eu tava aqui. E quando eu vim aqui, aí eu comecei já a ver a vida com outros olhos, assim, né? Porque depois que a gente tem filho, o empreendedor não deve pensar dessa forma não, tá, gente? Mas depois que a gente tem filho, a gente muda a nossa visão. Muda tudo. E eu ficava assim, nossa, eu não quero que minha filha cresça no Rio, não. Eu não quero que ela cresça na Baixada, não. É lugar de viver bem aqui. Eu quero isso aqui pra ela. Mas o que eu vou fazer? Aí o que eu fiz, Thiago? Assim, eu voltei, aí nessa vai e volta, uma pessoa ficou sabendo disso. E um cara que tinha grana na época, e tinha vontade de empreender no ramo de sorvete. E eu, em momento nenhum, eu coloquei placa de venda, espaço, ponto, nada. E não falei nada pra ninguém. Só que eu não estudava com relação a delegar funções, mas eu sempre estudei muito sobre o produto em si. Sempre estudei muito sobre inovação do sorvete, sobre sabores, sobre montar pote, sobre etiqueta. A minha loja, assim, de todas as lojas, porque se juntasse todas as lojas do Rio de Janeiro, que é do parente da minha esposa, dava assim umas 80 sorveterias. Né, porque eles são muito fortes no ramo de sorveteria, era forte. Fecharam a maioria também depois da pandemia. Vou abrir um parênteses depois para falar um pouco sobre eles. E assim, nesse vai e vem, teve um dia que eu tava em casa, meu telefone tocou, Diego, tudo bem e tal, quem tá falando com você é fulano de tal, pô, beleza, cara, prazer falar com você.
Aqui eu tô sabendo que você tá vendendo sua loja matriz lá, sua menina nasceu, você tá ficando mais em BH. Eu falei, não tô vendendo não. Mas aí, opa, estão de olho na minha loja, né? Eu falei, não tô vendendo não, cara, tô vendendo não. Ele, não, beleza, mas se um dia você for vender, você me dá a preferência? Você me tem, desculpa eu te ligando assim e tal? Eu falei, não, se um dia eu for vender, a preferência é sua. Beleza. Aí o que eu fiz, cara? Eu voltei pro Rio, já voltei com olhar de vender a loja, né? Mas eu peguei e falei assim, eu não posso virar e falar que eu vou vender a loja. Aí eu fiz ao contrário. Taquei mercadoria na loja, enchi de pote bonito. Eu fechei uma loja, eu fiquei com 3, fiquei com 4. Fechei uma loja, peguei todos os maquinários dela e taquei nessa loja matriz para aumentar a produção da loja, para aumentar o faturamento da loja. Fiz uma festa de aniversário da loja, nem era aniversário, eu fiz uma festa de aniversário. Soltei uns vídeos assim na internet para poder, eu sabia que ia chegar nesse cara, sabe? E comecei assim, falar com os funcionários, ó, chegar a gente aí contar quanto tá vendendo, você vendeu 3 mil dias, você fala que vendeu 5. E vai indo, e vai indo. Até que um dia o cara pegou e me ligou e falou pra mim, sabe? Ô Diego, cara, eu fui na sua loja 3 vezes, você não tá aqui. Me vende aquela loja lá. Eu te vendo. Eu quero X nela. Ele, não, você tá ficando doido, tá maluco, sorveteria não vale isso não. Não, tá maluco, isso é... Assim, um grande detalhe, eu já vi acontecer muito isso, tá? Na venda de padaria principalmente acontece isso. Tá vendendo 2 mil por dia. O dono da padaria contratar os vizinhos para ir lá comprar pão, comprar as coisas. Não, eu vou te dar o dinheiro, você vai lá e compra. Então, tipo assim, o dinheiro dele volta para ele perdeu a mercadoria ali, mas o custo é muito menor, né? E para aumentar, para conseguir vender melhor. Sim. Você já viu muito isso também. Prática do mercado de forma geral. Porque tem potencial para aquilo, naquele dia não fez, mas tem potencial para aquilo. E eu comecei a fazer evento na loja, eu não tinha... Não existia espaço kids, que é esse playground de criança, né? Não existia nas sorveterias. Aí, nesse momento, eu peguei... Aí foi uma outra etapa. Eu comecei a... Pensei, eu vou centralizar tudo na minha matriz, porque se eu não vender ela, eu consigo ficar lá de Belo Horizonte, vindo olhar ela, que eu fico só com uma loja só. No início, era uma das minhas ideias, sabe? Aí foi em um outro momento, eu peguei e falei assim, não, a partir de agora eu preciso colocar realmente cada centavo no caderno, porque eu vou gastar muito com viagem. Aí eu comecei a gastar muito com viagem, meu custo mensal aí realmente aumentou demais. Aí eu peguei e falei assim, não, essa loja aqui eu tô tirando da minha loja grande, porque acontece muito, né? Quando você tem 7 lojas, por exemplo, é normal uma aqui não tá vendendo, você tirar dessa aqui para colocar aqui. Não é normal, não é o certo, tá, gente? Não é o certo, mas é o que acontece. Só que é o que acontece. E você não quer fechar por vaidade, por ego, para não falar que você tá fechando. E vai indo, aí você vai dividindo ali, no final das contas, se sobrou dessas 7 lojas para mim, juntando a sociedade, juntando tudo, se sobrou 40 mil, tá doido. Tô ganhando melhor que o médico, né? Só que é o errado, porque às vezes a minha matriz, ela tinha capacidade de sobrar 40 mil. E eu trabalhando só em uma loja só. Aí assim, chegou um tempo que eu vi isso, aí eu peguei e falei assim, não, eu vou investir mesmo na pandemia, tudo acontecendo, eu falei assim, não, eu vou investir na matriz. Aí isso, nessa etapa, a Sara voltou, que é minha irmã, voltou para Belo Horizonte de novo, e a Isabela voltou para o Rio de novo. Aí eu peguei e falei assim, Isa, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um espaço kids aqui para criança, na matriz e tal. Mesmo assim, só dando uma adenda aqui pra gente entender, né, o formato aí. Mesmo assim, como estava passando pela pandemia ali, tinha acabado de passar o período de pandemia mais pesado, o seu faturamento ele caiu drasticamente. A pandemia, o que aconteceu? No início da pandemia teve o auxílio. Teve aquele auxílio lá do governo, né? Se não me engano era R$600. No pagamento do auxílio, que foi 3 meses, eu vendi demais. Vendi muito da minha matriz. Metade da porta aberta, só os freezer na porta e só vendendo pote. Foi onde eu criei o pote, aqueles potes que tem umas coberturas em volta assim, com adesivo e tal. O cara chegava, eu coloquei o pote pra vocês terem ideia, 2 litros era R$15. Era tipo assim, meu lucro nem baixo, só que eu ganhava na quantidade, né? Eu diminuí o funcionário demais, ficou produzindo eu e mais um primo e mais um
uma pessoa que trabalhava comigo, e antes era tipo 6 pessoas produzindo, 7 pessoas produzindo. E nesse momento só tava 3. Mas assim, o que aconteceu? Aí a gente vê como que o mercado tem muita coisa por trás, né? O auxílio foi indo, eu consegui manter, me ajudou a pagar acerto de alguns funcionários da outra loja que eu tinha fechado, me ajudou a pagar conta que tinha ficado pendurado nesses 3 meses, e eu fui vendendo. Até que chegou um momento, Thiago, que a Isabela já tinha voltado pro Rio, e ela voltou pro Rio com a ideia da internet, de começar a divulgar nosso produto na internet, que a gente não tinha nada na internet, não tinha nada. Aí a Isabela voltou, lançamos os produtos na internet e chegou um momento que a gente não conseguia entregar. Isso depois da pandemia. A gente não estava conseguindo entregar nosso produto, não estava conseguindo produzir. E o reflexo da pandemia. Faltou plástico, faltou papelão, os catadores de papelão parou de catar papelão porque estava recebendo auxílio, automaticamente faltou papelão no mercado. E meu produto, o que era? Na caixa de papelão, aquelas caixas de açaí, caixa de sorvete, era no papelão. Faltou plástico, eu não tinha onde embalar. Então você não veio outra crise. Você não tinha como vender. Não tinha. E veio uma crise dentro da sua empresa. Dentro da minha empresa. Porque eu não tinha onde embalar. Não tinha. Meu pai comentava assim, meu pai ia lá para me visitar e falava, gente, eu não tô acreditando nisso. O pessoal me ligando, assim, pedindo 100 caixas de açaí, 100 caixas de sorvete, que a gente anunciou na internet. Era a época da gente bombar novamente. E não tinha. Talvez você não estaria aqui agora. Não estaria aqui agora. Lá ainda. Aí, cara, eu peguei e falei assim, gente, mas o tempo todo no Rio, depois que a minha menina nasceu, meu coração aqui em BH. Da mesma forma que eu fui, eu preciso voltar. Abrindo um adendo aí, com relação, você disse anteriormente, poxa, eu não quero que minha filha viva aqui, porque a gente sabe que o Rio é um local que é mais violento, ele tem um índice de criminalidade maior. Mas assim, até brinco, eu sou mineiro, minha esposa é carioca, mas eu gosto mais do Rio que ela. Uhum. Mas ano passado a nossa decisão de voltar para Minas foi justamente com base nisso, na questão da violência, porque locais que antes não tinham tanta violência, assim como onde nós morávamos, hoje está com índices muito altos de violência, muito morador de rua. Aí acaba que, como tem morador de rua, não é que o morador de rua, pessoas em estado de rua, né? Se não me engano, que agora mudou a forma de dar o nome, né? Pessoas em situação de rua, se não me engano, é assim que fala. Uhum. Como tem muitas pessoas nessa situação de rua, nós passamos a ter uma criminalidade maior, porque pessoas com má intenção usam esse espaço onde as pessoas estão ali, porque não é aquela pessoa que está na rua que faz nada não, tá? Uhum. Eles estão ali, muitos estão ali porque tem problema com droga, ou então tem problema com a família, depressão e tal, perdeu casa, perdeu tudo e o cara vai pra rua. Mas pessoas com má intenção usam essas regiões pra cometer crime. E aí você vai ver, não foi aquela pessoa que precisava. Era um cara que não tinha nada a ver com o negócio. Saiu lá na casa dele pra ir lá fazer a parada errada. E nesse meio, eu também te entendo. Tendo meu filho pequeno, meu filho hoje tem 9 anos, falei, cara, eu preciso tirar meu filho daqui, porque chegou uma certa vez que a minha esposa foi buscá-lo na escola, ela passou por uma rua, que era a principal, um amigo me ligou e falou assim, que você tá em casa? Eu falei, não sai de casa não, tá tendo tiroteio. Cara, eu nunca vivi isso, né, menino? Eu sou mineiro da roça, minhoca da terra, então eu não tenho vivência com isso. Apesar de achar o Rio lindo, maravilhoso. E esse final de semana eu fui lá e, cara, cada vez que eu vou lá eu sinto mais saudade de lá. Mas essas coisas fazem a gente repensar. Sim, sim. E na Baixada, assim, na Baixada Fluminense, no Rio, qualquer bairro que você morar, você está exposto à violência. Sim. A Baixada, assim, é uma parte do Rio. No centro da cidade tem. E nos bairros também tem. Sim, e ela realmente é esquecida pelo governo ali. As prefeituras, assim, igual o Belford Roxo, tem muita praça, tem brinquedo tal, tem hospital, tem isso, tem aquilo, tem escolinha para as crianças. Só que a violência é demais. Então, assim, eu moro numa casa legal, um condomínio fechado. Mas só que eu saio do condomínio, eu posso dar de cara com um tiroteio, meu menino na escola pode estar exposto a isso. E depois que a gente teve a Ana, né, logo depois veio o Lucas, mas ainda era só a Ana, meu coração estava aqui em Belo Horizonte. Aí nisso tudo acontecendo e tal, veio um outro fato que me trouxe mais ainda para Belo Horizonte. Meu pai na época infartou, adoeceu, aquela correria de pandemia para achar. Aí entra um pouco na história da religião, tive a ajuda de algumas pessoas,
Graças a Deus, meu pai não faleceu na época por conta do infarto, mas assim, teve muita ajuda, porque os hospitais não tinham leito, não tinha nada, né? E aí eu falei assim, gente, eu preciso ficar perto da minha família. Eu realmente preciso. Meu pai já está de idade, minha mãe de idade, a Ana chegou agora. Não faz sentido essa correria aqui do Rio de Janeiro, sendo que eu consigo ganhar dinheiro lá em Belo Horizonte também. O dinheiro não está só no Rio. Para o empreendedor, o dinheiro está onde o empreendedor tiver. Onde o empreendedor tiver. Aí, Thiago, eu peguei e investi na sorveteria, coloquei um espaço de criança lá, foi outra coisa. Não vendeu para aquela pessoa? Não, ainda não. Mudou a empresa toda? Mudei a empresa toda. E veio aquele faturamento que você queria ter, ele veio também. Veio. E o negócio alavancou, mas teve um problema da... Na época, para você ter ideia, eu tinha uma Fiorino normal, uma Saveiro para entregar. Depois comprei uma Fiorino refrigerada para poder entregar. E isso depois da pandemia. Até que veio a crise. De faltar embalagem, faltar caixa, faltar tudo. E veio o desgosto pelo negócio. Eu desgostei. Aí eu desgostei. Aí realmente eu desgostei. Aí eu peguei um dia assim, eu vim aqui para poder visitar meu pai, vim com a Isabela, vim com a Ana. E por coincidência, no dia que eu viajei, o cara foi na minha loja de novo, na Matriz. Aí ele pegou e ligou. Aí disse, Diego, eu cheguei aqui pra gente bater um papo, sentar aqui. Eu falei, cara, eu tô na estrada. Aí pegou e falou assim, aquele valor que você me pediu, tá na mão. Eu falei, beleza, eu tô em Juiz de Fora, eu tô voltando. E agora tudo aquilo que você projetou estava acontecendo. Estava acontecendo. Se faturamento, se entrou 3, foi 5, naquele momento você estava meio que mascarando o que poderia acontecer. Exatamente. Só que você realmente conseguiu alcançar esse faturamento. Consegui. Então agora você estava 100%. 100%. E dava assim, a minha ideia, foi assim, olha, se de tudo eu tiver que ficar com o comércio no Rio, o que eu vou fazer? A Isabela vai morar em Belo Horizonte e eu vou ficar lá e cá. Vou vir aqui só para poder olhar. Só que o cara que é empreendedor, o cara que tem comércio, ele sabe que isso é difícil. Eu conheci uma dessas feiras que eu frequentei, eu conheci um italiano que ele falava o seguinte, ele era dono de, se eu não me engano, 65 padarias. Nossa. Em São Paulo. Aí ele falava... Padoca tradicional, né? Aí ele falou pra mim assim, Diego, falando um italiano muito forte, você não precisa ficar dentro do seu comércio o dia inteiro. Mas você tem que abrir ele, na hora que ele abrir, você tem que estar lá. E na hora que ele fechar, você tem que estar lá. Na hora que ele abrir, você tem que ver o que está precisando, mesmo com o gerente do lado. E na hora que ele fechar, você tem que fechar seu caixa. Isso no início de carreira, né? E eu, tipo assim, eu ouvi aquilo ali e falei assim, gente, faz todo sentido. Faz todo sentido. Principalmente para mim, que vou ficar só com uma matriz. E eu sempre pensei muito lá na frente, sabe, Thiago? Sempre pensei no pior. Sempre assim, e se acontecer isso? Aí me vinha assim na cabeça. Hoje eu tive essa proposta. E se eu ficar lá em Belo Horizonte, essa loja minha quebrar sem minha presença? Eu não tenho nessa proposta. Eu só não botei nenhuma proposta. Aí eu tava de fora, cara, quando o cara me ligou. Peguei e falei, não, beleza. Tá fechado então. Ele não... Ô Diego, eu sou das antigas. Eu preciso você vir aqui pra gente apertar a mão. Eu falei, não, beleza, eu tô voltando aí. Eu tava de fora, eu peguei, retornei, voltei. Cheguei lá, tava me esperando na porta da sorveteria. Aí pegou, cara, eu não quero ver o seu caderno de faturamento. Eu só quero sua conta bancária só porque tá fechado. Peguei, não, a gente porque tem que organizar. O ponto vale mais do que assim, no Rio, é muito normal, assim, você mora no Rio, você morou no Rio, você sabe como que é. Tem a entrada da comunidade, geralmente na entrada das comunidades tem uma praça, onde tem as festas ali, tem baile, tem tudo. E pra cima lá é a comunidade, né? Essa loja minha, e no Rio, assim, você pega uma praça dessa de entrada de comunidade, tem uma sorveteria aqui, tem um açaí aqui, tem outra aqui, tem uma bitaquinha, que eles chamam de bitaquinha, né? Tem uma bitaquinha de sorvete aqui. Onde era a minha matriz, era a maior loja da praça, eu digo assim, estrutura, era a maior loja, pé direito alto, e era muita sorveteria. Então, assim, ele já tinha ideia do que poderia virar, sabe? Hoje, inclusive, eu falo assim de uma forma muito alegre, porque é a melhor sorveteria que tem no Rio, de faturamento. Não é minha mais, é dele, né? Mas ele manteve o negócio, ele investiu mais ainda. E é a melhor loja de faturamento. Todos os tios da Isabela, da minha esposa, falam, nossa, eu não sei o que o Diego tava na cabeça que vendeu aquela loja dele. Na cabeça não tinha nada, mas meu coração não tava mais lá, sabe? Aí assim, aí o que eu fiz? Eu vendi a loja, falei, ô Isa, não faz sentido mais a gente ficar aqui no Rio agora.
Tem outras 2 lojas lá abertas lá. O que você acha que a gente faz? Ela, vamos vender e vamos embora. Aí assim, eu não consegui vender as lojinhas, porque era loja pequena. Né? Aí assim, vendemos os maquinários, os freezers, essas coisas. Acertei com os funcionários das lojas, das respectivas lojas. E voltamos. Aí, Thiago, quando nós voltamos, cara, eu peguei e falei assim, velho, e agora? Porque pro cara é muito fácil se acostumar com coisa boa. E esse foi, até então, foi o seu negócio. Foi o meu negócio. Era o seu carro-chefe. Era. E ou você empreende de novo e aprendeu isso, tá no sangue, ou você volta pra CLT e volta pra trabalhar pra você. E assim, só que desde o início da pandemia, que eu te contei que eu tinha quebrado emocionalmente, eu não cuidei disso. Eu não cuidei dessa ferida ali causada ali. E pro homem, o homem não aceita que tá doente. Não. Pra quê? O homem não aceita. Não, eu não tô doente, não tô doente. Só que eu tava, desculpa o palavreado, fudido mentalmente. Eu tava arrebentado. As pessoas ao meu redor enxergavam, só eu que não. Eu tava depressivo. Não cuidava mais, engordei pra caramba na época. Assim, não fazia, nada mais fazia sentido, entendeu? E minha irmã tinha entrado já num outro ramo dela, formada em Química pela Federal, mas nunca atuou, e já tinha entrado no ramo do mercado imobiliário. E eu sempre falei, isso é pirâmide. Isso é loucura, tá doido? Não, mentira. Eu não vou pra isso não. E fiquei 1 ano da minha vida assim, queimando ficha, sabe? Assim, perdendo tempo, sem cuidar da mente, arriscando isso, arriscando fazer aquilo e tal, não sei o quê. Gastando dinheiro que você ganhou na loja. Literalmente isso, gastando dinheiro que eu ganhei na loja. E despesa, a gente já tinha chegado com a chegada do Lucas, né? Tentando manter o mesmo padrão de vida. Então, assim, foi embora. Esse é um erro número 1. E de todo mundo. Todo mundo. E é muito fácil a gente acostumar a ganhar bem, mas é fácil voltar para trás, né? Tipo assim, exemplificando, é fácil acostumar a andar de Hilux ou de um Compass e andar de Gol. Você voltar a andar de Gol não é fácil. Não é fácil. O bom todo mundo acostuma fácil. Muito fácil. E assim, aí foi indo, cara, foi indo. Tentei um monte de coisa e só que a cabeça não estava bem. A minha irmã teve um dia que pirou e falou assim, Diego, ó, marquei pra você uma terapeuta, você vai? Eu peguei e falei assim, não vou nisso não. Vai. Minha irmã sempre foi muito parceira também, sabe, a Sara. Muito parceira, tipo, acompanhou, assim, esse momento meu, tipo, ajudando mesmo, tipo, assim, orientando, sabe, com a Isabela, com as crianças. Faz isso, faz aquilo. Aí a Sara falou assim, eu vou marcar uma terapeuta pra você. Porque ela sabia que não era eu mais que estava ali. Tinha alguém, assim, machucado, né? A gente fica muito preso às glórias do passado. Aí, o tempo todo eu só falo, eu não quero saber de sorvete mais. Aí eu fui na terapia, comecei a fazer a terapia. Assim, na 3ª terapia, cara, peguei e falei assim, puta merda. Não adianta eu ficar preso lá no passado. Eu tô preso lá. Eu não ganho mais meus 20, 30, 40 mil. E o dinheiro tá acabando. O que eu vou fazer? Até que chegou assim um momento que acabou mesmo. E aí de um dia pro outro, você conhece ele, o Marcelo me ligou. Hoje ele virou gerente. Aí foi onde eu comecei a migrar pro ramo imobiliário. Ele me ligou e falou, Diego, você tá ocupado agora? Tô não, velho. Preciso ser bem aqui pra gente bater um papo. Eu até pensei que, nossa, vai me encher a cabeça de questionar, porque a Sara ficava muito preocupada, sabe? E eu sugava muita energia da Sara, a Sara também começando a ficar mal porque eu estava mal. Só que eu não enxergava isso. Aí ele me chamou pra conversar na padaria ali da Portugal. Ele pegou e falou assim, Diego, eu quero te fazer uma proposta. Poucas pessoas sabem disso, agora muita gente vai saber. Quero fazer uma proposta. Eu falei, fala. Eu falei, Marcelo, é só pra virar corretor, eu não vou não. É pra isso? Você me chamou? Eu não vou não. Ele, não, é pra isso, mas deixa eu falar primeiro. Eu falei, não, pode falar. Só tenho uma proposta pra te fazer. Você vai vir, eu virei gerente agora, você vai vir trabalhar comigo. Se você não fizer 20 mil em 2 meses, eu te dou os 20 mil. Aí eu peguei e falei assim, não tô fazendo nada mesmo. Aí tô só assim, perdendo. Não tem nada a perder não.
Ele falou, mas só que tem um negócio, você vai chegar lá 8 Isso horas é da acreditar manhã. no negócio, né, cara? Isso é acreditar no negócio de porra. Aí ele pegou e falou assim, mas tem um negócio, você vai chegar lá 8 horas da manhã. Não, eu vou melhorar pra você pode chegar às 9. E sair 6 horas da tarde. E de 9 às 6 eu quero ver você trabalhando, quero ver você ligando. Você vai seguir o meu direcionamento. Você vai seguir o meu direcionamento. Peguei pro Marcelo, beleza. Aí eu falei assim, tá, eu vou pensar. Ele falou, não, vai pensar não. Vou fazer melhor. Pegou o celular assim, manda sua chave Pix aí. Aí pegou minha chave Pix, mandou 20 mil pra minha conta. Aí eu falei assim, o dinheiro tá aí. Se você não ganhar, você ganha essa derrota, viu? Aí assim, cara, eu peguei e falei, não, agora eu tô devendo, né? Eu tô devendo o Marcelo. Porque se eu não vender, de qualquer forma ele não me deu, ele me emprestou. Ele falou assim, isso aqui é pra você se manter em 2 meses lá no negócio, eu quero ser lá no negócio. Peguei e falei assim, ai cara, só que o cara quando entra no ramo imobiliário, ele tem um defeito muito grande. Eu não sei se você vai saber qual que é, você vai concordar comigo. É a vergonha. Muita? É a vergonha de falar que é corretor. Mas tem um detalhe, eu sei por quê. O que é que acontece? O ramo, só todo dando, mundo é o ex ali, ó. Só dando, quando você chega no mercado imobiliário, que você vai conversar com um corretor, é lógico que tem os donos de imobiliários, tem os gerentes, os diretores de empresas grandes, de houses e tal, e a galera que tá lá já se estabilizou. Mas quando você vai conversar com o corretor ali, o chão de fábrica mesmo, o cara que vai ligar, o cara que vai procurar, o cara que vai bater panfleto na rua, vai rodar tráfego pago na internet, quando você conversa com esse cara, isso aconteceu comigo também quando eu passei pelo mercado imobiliário, eu tô nele indiretamente até hoje, né? Eu não sou corretor, mas... Não deixa de ser, né? Não deixa de ser nunca, a gente está sempre no meio, né? E hoje, como você sabe, eu atendo mais de 400 corretores, sou contador de mais de 400 corretores, mas assim... quando você entra e que eles falam assim, primeira coisa que você vai fazer, vai ligar para todos os seus contatos e avisar que agora você é corretor. Você não quer fazer isso, não? O quê? Não vou. Todo mundo tá falando. Aí eu fico pensando aqui. Aí você imagina a minha cabeça. Isso que eu ia falar. Pensa você assim, cara, eu tava até ontem, todo mundo da família, me bajulando. meus amigos sabendo que eu sou cheio de dinheiro, agora eu vou me prestar, ligar para eles e dizer que eu sou corretor. O que aconteceu no mercado imobiliário foi o seguinte, as pessoas que não eram corretores no passado, mas que eles queriam ganhar dinheiro, eles começaram a prostituir o negócio. E o corretor ficou mal visto. O corretor ficou mal visto pela sociedade por conta desses caras. Só que se você parar para observar o mercado imobiliário, se você se dedicar de verdade, você ganha muito dinheiro. Por quê? Você vende um produto que tem um valor agregado gigantesco. E é o sonho de todo mundo. Quem não tem um sonho de ter uma casa? Tem um monte de influência aí e tal, não sei o que. Não, pega o dinheiro, investe, não sei o que. Cara, ser muito sincero, você vai conversar com esse cara, ele tem casa. Mas você não pode ter pra você investir seu dinheiro. Aí tem um monte de, assim, de moleque, né? Porque pra mim é moleque. Os caras jovens, mas então os mais velhos também, mas moleque, atitude de moleque, que fala, não compre sua casa não, pega esse dinheiro, você tem 100 mil, investe esses 100 mil que você vai ganhar, você vai ganhar aquilo. Daqui a 10 anos, aquele dinheiro pode te dar uma rentabilidade ou não. A casa, o apartamento, o seu imóvel, o seu terreno, ele vai valorizar, certo. É certo. Então assim, a valorização pode ser um pouco mais lenta num determinado momento? Pode, mas ela vai acontecer. Sim. E os antigos falam que quem compra terra não erra, né? Então é isso. O corretor em si, ele tem uma possibilidade muito grande de ganho se ele corre atrás, só que ele acha que vai cair do céu. Não vai. E no início você fica com... No meu caso eu tinha vergonha, igual você falou. Vou ligar pra minha mãe e falar que eu sou corretor? Meu pai, meu irmão, meus primos, meus tios. Aí eu lembro direitinho, quando eu comecei assim na direcional, eu criei o Instagram e bloqueei algumas pessoas que eu não queria que visse que eu tinha virado corretor. Isso acontece com 90%. E assim, e tinha muito. Mas sabe o que dói nisso? Eu vou deixar você continuar. O cliente tá lá. Sabe o que dói nisso? Eu já vi, tá? Eu já vi. Na época que eu fui gerente da área comercial, foi assim. Uma hora nós vamos parar pra conversar e você vai ver aí o vídeo também de como aconteceu a minha vida no mundo empresarial. Mas o que acontece? Um dos corretores que trabalhava comigo, e eu virei gerente sem saber nada também, né? O cara que me deu o cargo era mais louco que eu ainda. Acreditava mais. Um dos corretores falou, não vou falar com ninguém. Não vou, minha família não fala de jeito nenhum.
E o coordenador na época, não, cara, você precisa ligar para seus parentes, avisar para seus tios, seus primos, porque às vezes algum deles querem comprar e eles vão comprar com você. Não, minha família é tudo pobre, tudo ferrado, ninguém vai comprar nada não. Porque ninguém fala assim, estou com dinheiro e vou comprar um apartamento. Ninguém fala isso. A não ser que o cara seja muito chegado do seu, ele fala assim, cara, tô precisando comprar uma casa. Vamos supor que você hoje é do mercado imobiliário. Vamos pensar um carro. Um amigo seu muito chegado fala assim, tô precisando trocar de carro. O que você acha? O que você me orienta? Aí você pode pensar, vamos pensar junto e tal. Beleza, mas a maioria não vai falar. Não. E se tratando do mineiro, então, o mineiro é muito retraído nessas coisas. Muito. O que aconteceu? 3 dias depois, a tia dele entrou na loja com a prima. Comprou com outro corretor. Espontâneo, ele estava na loja, mas ele não recebeu, ele estava em treinamento. E o cara falou, liga para todo mundo. Ela entrou na loja, espontâneo, e a prima dele comprou um apartamento, cobertura no Castelo. Não. E ele ficou olhando. Porque era a vez era de outro corretor. Não, porque a minha prima, não sei o que, tem que vender comigo, não sei o que. A prima dele falou assim, eu posso passar a venda para ele? Não pode, infelizmente. Você tem que parar agora, então, esperar daqui a tanto tempo, sair do sistema para você comprar, porque tem que ser justo. A regra do jogo. O cara ficou chorando. Com certeza. Ele desistiu e saiu do mercado. Mas assim, o problema foi dele. Se ele tivesse feito muito bem a lista ali dos clientes, amigos dele, parente e tal, você tem que ter isso. E o corretor de sucesso, todo mundo sabe que ele é corretor. Né? Mas vai lá, segue aí. Aí, assim, cara, o Marcelo pegou, fez essa proposta. Aí, assim, 20 mil na conta. 20 mil na conta. Aí, assim, se mandar 20 mil pra mim assim, acho que eu não também. Sem garantia? Sem garantia? Sem garantia? Não, amizade. A amizade tava no meio. Isso é um problema. Aí, assim, aí eu lembro, a minha esposa, a Isabela, sempre me apoiando em tudo. Nós criamos um grupo, eu e ela. O nome do grupo chamava 60 Dias. Aí ela pegou e falou assim, ó, todo dia aqui, ela que tava me levando a direcional. Todo dia eu vou colocar lá, ó, entregue. Aí ela me deixava e me buscava todos os dias. E assim, cara, e a gente indo. E a gente, nesse período, a gente não tava legal, não, sabe, dentro de casa. Eu digo em relação, assim, a grana já tinha acabado, a gente já não tava passando fome, mas já tava começando a embolar, sabe? Já tava embolando muito. E eu, pra minha mãe e pro meu pai, bem. Eu sempre falei que tava tudo bem. Meu pai ainda me pedindo Pix emprestado, e eu dando um jeito, tirando de um lugar e colocando lá, sabe, pra poder não mostrar que a gente tava mal. E na verdade a gente tava no fundo do poço, Thiago, no fundo do poço mesmo. A Isabela também, depressiva, com 2 crianças dentro de casa, tudo aquilo que a gente tinha no Rio já não tinha mais, aquela coisa toda. E eu falei, nossa, não tô acreditando. E vinha aqueles flash assim na mente, né? Acho que eu vou voltar pro Rio. Não, eu vou ter que voltar pra lá pra poder trabalhar pros outros, pra depois montar uma sorveteria. Não vou fazer isso. Não tenho mais força pra isso. Não tenho mais força pra isso. Nem tempo, né? Porque nem tempo. Com 2 crianças. Nem tempo. Dependendo de você. Aí eu peguei e falei assim, até que um dia, assim, cara, eu sempre, eu não vou na igreja, mas eu sempre tive uma intimidade muito grande com Deus. De fazer minhas orações, assim, debaixo de chuveiro, sabe? E conversar mesmo. E falei assim, meu Deus, o que eu fiz de errado? O que tá acontecendo com a minha vida? Não, se for pra continuar desse jeito, pode até me levar embora. Aí, assim, cara, eu saí do banheiro, aí, assim, eu vi a Ana e o Lucas brincando, eu já entendi o recado. Já deu a resposta. Já deu a resposta, sabe? Eu falei, eu tenho tudo. O dinheiro eu só tenho que correr atrás mesmo, é consequência. E pra gente que não tem limite, assim, pra poder correr atrás, aí, cara, eu peguei pessoas, quer saber de uma coisa? O Marcelo já fez isso. Vou entrar de cabeça nesse negócio. Aí foi assim, no 5º dia, eu cheguei na direcional já com a mente diferente, sabe? Falei, velho, eu vou chegar, vou arregaçar. Eu entrei na minha agenda que eu vou ver quem aqui que tem grana. Porque na minha agenda tinha gente que tinha grana. A gente mexe com o comércio, a gente começa a conhecer pessoas automaticamente. Só que a minha Você agenda... vai acessando níveis diferentes. Só que minha agenda era muito voltada pro pessoal do Rio. Então, você lá no Rio eu já não consigo. Mas eu vou pedir indicação para esse pessoal. Aí foi indo. Comecei a estudar, peguei e subi um anúnciozinho assim feio, mas eu entendi que pro corretor vender ele tem que investir no negócio dele, desde cedo eu entendi. Aí eu comecei a subir anúncio e tal, não sei o que, comecei a entender que tem que trazer cliente pra loja, aquela toda, vendi com 32 dias de casa. Aí vem aonde que você perde a vergonha de ser corretor. Aí minha primeira nota, 16 mil. Peguei, opa,
Esse negócio, isso aqui realmente existe, não é uma... Mas eu devo 20. Mas eu tô devendo 4 ainda. Mas é que eu mas fiz? eu dispenso daqueles dias. Aí eu lembrei, quase 10. mandei 6 pro Marcelo e fiquei com 10. Falei, seu Marcelo, ó, toma 6 aí. Foi parcelado ainda. Ô Marcelo, depois vamos conversar sobre essa história aí. Foi parcelado, depois você chama o Marcelo pra conversar. O Marcelo é irmão hoje demais, ó. Aí, cara, assim, eu peguei e falei assim, não, o negócio realmente existe. Existe. E fui indo, até que eu peguei, chegou um momento, eu peguei e falei assim, cara, eu tô bem, assim, na mente. Hoje não tenho vergonha de falar que eu trabalho no mercado imobiliário. Tive, assim, prazer de ser um dos caras que mais vendeu em alguns meses, sabe? Fiquei 6 meses direto, assim, sendo entre os 10 corretores que mais vendeu na Direcional. E um negócio que me movia muito. Eu via muita gente ruim vendendo. Muita gente que, você vai, se o cara ali vende... É o cara que não corre atrás, é o cara que fica o dia inteiro ali, tranquilão. Toma café o dia inteiro. Eu falei, velho, se ele vende, eu vou vender. E é muito ruim, Thiago, assim, as pessoas, quando a gente fala isso, a pessoa, não, o cara é vaidoso, o cara é soberbo. Não é. Você tem que saber que você é bom. Você tem que admitir, eu sou bom, você é contador? Não é porque tá na sua frente. Eu acho você foda no que você faz. Mas não adianta. Não tem jabá, não. Mas não adianta só eu achar você foda. Você também tem que se achar. O principal que tem que achar é você. Se você não achar que você é foda no que você faz, não faz sentido. Aí eu peguei e falei assim, cara, o negócio é bom. O negócio é bom. Aí acabou que eu chamei. Aí, nisso eu tava bem, já comecei a andar diferente, me vestir melhor, aquela coisa toda. Comecei a ver dinheiro. Eu vi uns terninhos diferentes. Aí assim, uns videozinhos. Só o chegando pra mim direto, não pode pagar isso não. Aí, assim, eu já tenho 7 apartamentos, mas não tem ninguém pra pagar isso mais. Aí eu peguei e falei assim, agora assim, eu recebi ajuda, né, da minha irmã, do Marcelo, eu preciso retribuir essa ajuda passando esse bem, eu sempre acreditei muito nisso, para outra pessoa também, assim, incentivar, né. Aí a primeira pessoa que eu tinha que fazer não fazia sentido não ser se fosse a Isabela, né, e assim, ela dentro de casa, depressiva, depressão pós-parto, abatida, nem pintava o cabelo. Eu falei assim, Isa, bora, agora é sua vez. Agora é sua vez, que é possível e vai dar certo. Vamos. Aí começou, ela também fez terapia e tal. A gente aproximou mais, porque quando a gente tinha sorveteria, não sobrava nem tempo para as coisas de Deus. A gente acaba afastando. Não é que o dinheiro afasta você das coisas de Deus, é você que se afasta mesmo. Não tem nada a ver com dinheiro. E não é porque a gente afastou porque estava num momento ruim, é porque foi um momento que a gente encontrou, um momento que a gente conheceu Deus, né? Conhecer Deus que eu falo é conhecer os milagres que realmente Ele fez na nossa vida, sabe? Na minha e na dela. E isso eu falo... De cara você tem 2 pequenos milagres, né? Sim. Um de 5 anos e um de 3. Gente, eu não sou evangélico, não sou de ir na igreja toda semana, tal coisa, mas é igual eu falo, tenho muita intimidade com Deus. E eu comecei a falar isso pra Isa. Isabela descrente, assim, da vida já, sabe? Não, vamos que vai dar certo. Aí começou a fazer terapia, veio pra Direcional, acho que demorou, assim, uns 3 meses. Ela vendeu também, depois deu uma parada, assim, mas continuando. Aí teve um dia que ela pegou e falou pra mim assim, eu vou te falar, se eu não vender esse mês, eu vou sair, vou deixar só você. Porque ela vendeu 2 pra uma pessoa só? Foi? Aí eu peguei e falei com ela assim, não fala comigo não. Fala lá, o cara lá de cima. Fala com ele. Ela, vou falar. E aqui? Ela tinha pedido 1, veio 2. Aí assim, nos últimos meses agora, ela tem vendido até mais do que eu, sabe? E eu comentei com você esses dias pra trás, é mais gratificante do que se eu tivesse vendendo mais do que ela, entendeu? E é isso, cara, acabou que a gente se encontrou hoje. Eu, Diego, não consigo me ver fazendo outra coisa, a não ser trabalhando com vendas de imóvel. Tenho absoluta certeza que a Direcional é só o início para mim. Absoluta certeza, é só o início. A Direcional é uma escola muito grande, né? Muito grande, sou muito grato, assim, por também tudo. Sou muito grato, né? Muito grato que eles pelo espaço. Eu aprendo lá todos os dias o que eles me ensinaram. Hoje eu faço parte do programa Trainee da Direcional, então assim, é muito gratificante, sabe?
E com o passar do tempo, você vai criando assim sua identidade. Antes eu era conhecido como Diego, irmão. Aquele é o irmão da Sara. Irmão da Sara. Hoje já não tem mais isso, sabe? Já criei assim. É o Diego. É o Diego lá da Portugal. E é legal, não é. Às vezes você ser reconhecido não é por número de venda. Não é pela pessoa, pelo conhecimento. São muitos corretores que não estudam, que não querem aprender mesmo. Então, assim, se um pouquinho que você estuda a mais, que você entende a mais, você se destaca, você vai vender. Esse mês, por exemplo, você conseguiu já vender 5 apartamentos. Que corretor que vende 5 apartamentos? Inclusive eu vi o último, né? Inclusive você presenciou o último que... E dá pra entrar mais um ainda. Pra uma amiga da minha esposa, uma amiga antiga da minha esposa. Que aí se eu não sou corretor, se eu sou corretor na época e não fiz o meu papel, eu falo assim, caraca, o cara vendeu pra amiga da minha mulher e eu não vendi, por quê? Porque eu não fiz o meu papel direito. Exatamente. Eu tava indo pra tomar café, pra bater papo, pra mais menos pra trabalhar. E é isso, minha história de vida de uma forma bem resumida. Claro. Bem resumida. A gente não entra em alguns detalhes para não poder não emocionar, né? Para poder não chorar. Não, mas se chorar é bom. Mas assim, tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, tive a oportunidade assim, de fazer amigos nesse decorrer assim, do ramo empresarial. Converso até hoje. Eu sempre comento que minha agenda ali, se eu bater o gancho, eu não. Eu tenho alguém para me socorrer. Você almoça, toma sorvete, arruma um carro emprestado o tempo inteiro. O tempo inteiro, mas só que a gente não usa, né? Claro. A gente não usa. No último caso. Mas assim, o que eu vejo muito legal é. A gente vai acessando níveis diferentes na vida da gente. Assim, hoje eu acesso pessoas que eu jamais sonharia em acessar há alguns anos atrás, né? Uhum. E nesses acessos você fala assim, cara, a pessoa é igual a mim. O que muda é que tem uma conta bancária gorda e eu não tenho. Sim. Mas assim, a pessoa é um ser humano igual a mim. E por que eu tenho isso tudo de distância? Por que hoje eu tenho uma distância tão grande dessa pessoa? De nível social, digamos assim, né? Porque às vezes o nível hierárquico está muito longe, mas o nível social é igual. Uhum. E aí você começa a acessar essas pessoas e fala, cara, é possível. É possível. Às vezes a gente veio de uma mente de escassez, uma mente de um ambiente mais simples, mais pobre, assim como eu vim, né? A minha origem é muito, muito humilde, eu me orgulho disso, porque me tornei quem eu sou, passando pelas coisas que eu passei. E outro dia eu estava conversando com um amigo, que é o meu barbeiro, inclusive, que deixa essa aparência linda, maravilhosa. Que subiu a FIP lá. Subiu a FIP, tô valendo mais agora. Beijão, viu, Flávio? Eu tô indo aí, Flávio. Eu vou aí também. E o próximo passo, tá? E aí, cara, Flávio me falou, ele fala que não é pastor não, mas fez seminário, gente pastor, casado com pastora, que também fala que não é porque pesa, né? Pesa a questão da liderança. Eu não vou entrar nessa liderança sua aí, tá? Pesa muito isso. Mas assim, o Flávio, um cara hoje muito sábio, meu amigo de infância, e ele falou, cara, ele tava com a filha dele, né, depois eu vou trazer ele também pra gente conversar sobre isso, e ele falou assim, alguém falou alguma coisa lá, você dá tudo pra sua filha que ela quer? Ele falou, não. Eu dou tudo que eu posso, mas eu ensino ela, cada coisa que eu dou eu ensino ela. Ela quer um sorvete. Você quer um sorvete? Quer, mas eu posso dar um sorvete de R$50 para ela hoje, mas eu não quero escolher. Você pode escolher esse, qual que você vai escolher? Se você escolher esse de 50, você não tem aquilo lá que você queria. Se você escolher esse de 10, você sobrou 40 para você comprar o outro negócio aqui. Então ele está ensinando a filha dele desde pequeno algo que nós não fomos ensinados no passado. E ele fala, cara, eu vejo com muito orgulho o lugar de onde nós viemos. E tipo, é rua sem terra, é rua sem asfalto, esgoto no céu aberto, enfim. Uma origem muito simples. Então, mas eu tenho hoje acesso a muitas pessoas que assim, cara, empresário grande, pessoa rica, aí você fala assim, pô, mas então você não vai lá aproveitar? Então, pra quê, cara? Eu quero a amizade do cara. Eu quero poder, assim, outro dia eu recebi uma ligação, falei, você vai vir comer uma picanha comigo? Eu falei, vou, demorou, vambora. Então, isso vale mais, muito mais, você sentar e conversar com o cara, e a ideia desse bate-papo é justamente isso, a gente está conversando com, né, primeiro conversar com alguns amigos, algumas pessoas mais próximas, depois a gente vai expandindo isso,
esse bate-papo é justamente trazer a história. Eu quero trazer a história do Diego Barbosa, o irmão da Sara. O irmão da Sara. E assim, é porque, diante do que você falou, esses caras assim que tá num nível um pouco não, né? Tá bem acima da gente, dono de vários mercados, esses caras assim, todo dia tem alguém ligando pro cara pra poder pedir um favor. Claro. Todo dia. Pedir um favor, pedir um dinheiro emprestado, pedir pra socorrer isso, pra aquilo. E quando ele encontra um cara, que tipo assim, a única coisa que quer é bater um papo, é amizade mesmo, o cara, até ele assusta. E ele fica grato. Claro. Com aquilo ali. Eu conheci uma pessoa, não vou falar quem, mas uma pessoa de bastante influência aí na sociedade e tal. E aí tirei foto com ele, meu filho tirou foto com ele ali e tal. E a gente brincando, eu disse, eu vou tirar foto com você pra te mostrar o dia que a gente virou amigo. Aí ele riu pra caramba e tal, a gente tirou foto, aquela coisa toda. Hoje a gente é amigo. Semana passada ele até me surpreendeu com uma ligação e ele falou, cara, tudo bem e tal? Você fez, não, tô de boa. Aí ele, eu queria só ouvir sua voz, tá tem uns 20 dias que você não fala nada comigo. Legal. Aí eu falei, cara, esse cara me procurando, tipo, quem sou eu? Mas não é que... Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão, nem sorvete eu tô vendendo. Mas o detalhe é que é questão de você tratar a pessoa como um ser humano, não pelo que ela tem no bolso, é pelo que ela é. Então, é justamente isso aí que você falou. Ele falou assim, uma das nossas conversas aí num jantar que a gente estava tendo, no Rio inclusive, ele falou assim, cara, sabe por que eu gosto de você? Porque você me vê como eu sou, não pelo que eu tenho. Aí eu falei assim, mas pra mim é isso, né? Eu aprendi desde pequeno que você tem que tratar as pessoas pelo que ela é, né? Pelo que elas são, né? O que eu posso oferecer pra um cara desse? Às vezes um ombro. Sim, dinheiro eu não vou poder oferecer. Amizade, ele tem 75 vezes mais que eu. Pra ser humilde. Mas assim, cara, é um cara que você tem acesso, outras pessoas ficam disputando, endeusando pra ter acesso, e o cara fala assim, não, pô, aquele fulano lá, ó, é o cara que quando eu preciso desabafar, eu ligo pra ele. Então, isso é legal, porque você começa a acessar níveis dentro da sociedade, níveis de pessoas, que você, assim, eu falo que eu jamais imaginaria. Entende? Eu tenho contato hoje de pessoas, assim, acesso a pessoas e elas a mim, de pessoas que foram indicadas e tudo. E o cara, ele pode te abrir várias oportunidades que não é o dinheiro dele, né? Também é a influência dele. Claro. Não, tô precisando de um contador. Não, tem um amigo meu que eu vou te indicar ele. Aí você começa a prestar serviço. Isso vale mais do que dinheiro. Muito mais. Eu conversei com uma pessoa que está começando a empreender lá da Bahia, lá de Salvador, ontem inclusive. E na nossa conversa foi justamente isso. Eu falei, cara, a pessoa que indicou para você, ela tá comigo há mais de 5 anos. E já sou contador dela há mais de 5 anos, e ela já me indicou um monte de gente. E certa vez eu até brinquei, falei assim, vou te dar uma comissão, hein? Eu falei, não quero comissão não, quero só sua amizade. E tipo, a pessoa, eu virei referência para ela no quesito contabilidade. E como eu disse para a pessoa, eu não sei tudo, não o Deus da contabilidade, não. Eu me esforço muito para entregar o meu melhor todos os dias. E sei que sou falho, e sei que erro também. A gente tem que levar isso em consideração. Mas quando essa pessoa pensa em contabilidade, lembra de mim. Sim. E a pessoa nem mora mais em Minas. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Muito legal. E eu fico muito satisfeito com isso, porque, ou seja, eu estou conseguindo colocar na cabeça das pessoas quem é o Thiago. Isso não tem preço. Não tem. Tipo, aí eu falei com o cara, eu poderia falar com você agora, dentro do que eu aprendi no mercado imobiliário, eu conseguiria trazer esse cara para abrir empresa comigo agora, e já ganhar o dinheiro dele agora, mas se eu faço isso com ele, eu estaria sendo desonesto, porque pelo cenário dele hoje, ele não precisa migrar do MEI que ele tem hoje para uma empresa maior, um Simples Nacional, empresa MEI, enfim. Ele não precisa aumentar o nível da empresa dele. O faturamento dele permite que ele fique onde ele está, e pela atividade. Aí inclusive eu falei para ele, cara, não, fica quieto onde você está aí. Expliquei tudo que eu podia para ele, assim como eu faria com qualquer outro cliente, e eu falei, fica quieto. Aí ele falou assim, por isso que a fulana te indicou, né? Porque você é honesto. Poderia. E eu consigo, de verdade, hoje eu consigo persuadir o meu cliente a fazer algo, mas eu sempre procuro o quê? Amanhã ele descobre que não é bem assim, eu vou me queimar. E a minha cabeça para dormir no travesseiro hoje? Como que eu faço?
E eu vou te falar, com problema, sem problema, com dinheiro, sem dinheiro, eu deito, durmo, meu filho, soninho do justo. A palavra de Deus fala, né? Deito, logo pega um sono que o Senhor está comigo. Sim. Mas Deus vai estar com você se você estiver bem. Só a sua consciência não deixa você ficar perto de Deus. É outra coisa que eu não fazia. Quando eu tinha conversa, eu não conseguia dormir. Agora também já 9 horas da noite, manda mensagem não, que eu já tô dormindo já. Thiago manda, meia-noite. Manda. E tem funcionário que trabalha no fuso horário, 3 horas da manhã. 3 horas da manhã manda mensagem. Funcionário não, colaborador, minha parceira ali. Agora fala pra nós aqui, fugindo um pouco aí do trabalho, conta pra nós aquela foto que eu vi há um tempo atrás no Instagram, você de chapeuzinho, um monte de velho celular. Um monte de coroa. E vou te falar, se juntar a experiência daquela turma ali, eu falo os velhinhos assim, porque eu gosto muito de velhinho. Então, quando eu fiz terapia de casal, quando eu comecei com a Tati, tem 17 anos de casado. Há 16 anos atrás, a gente tinha menos de um ano de casado, a gente fez terapia de casal. Se não tivesse feito, não ia dar certo. Eram mundos completamente diferentes. E a única coisa que unia nós dois era o amor. A vontade de querer estar junto. Mas, cara, completamente diferente. A cultura, choque, realidade total. Ela criada de um jeito, eu criado do outro. Rio de Janeiro é muito diferente. Ela criada por pessoas com a cabeça aberta. O aqui meu é tudo idoso. Então, assim, enfim. E eu fui diagnosticado na época, minha idade mental era 91 anos. Nossa. A terapeuta até falou, vou te dar uma bengala de presente. Você vai fazer aniversário em breve. Mas assim, eu gosto muito dos velhinhos, tá? Não estou depreciando. Quando eu falo os velhinhos, porque eu gosto muito de forma carinhosa de falar. Forma carinhosa de falar dos meus velhos. Mas achei legal que assim, tava você lá, jovenzinho, e um monte de coroa em volta, vocês bater papo com a turma ali, dá um livro, vários livros. Dá. E agora conta pra nós, que chapeuzinho é aquele lá? Não, aquilo lá são o pessoal da maçonaria, né? São meus irmãos de maçonaria. Eu sou da maçonaria, iniciei em 2017. Fui iniciado no Rio de Janeiro, né? Maçonaria, para quem não sabe, é uma instituição. Ela não é religião nenhuma, porém ela é religiosa. Por que disso? É uma instituição onde todos ali têm a sua religião. Cada um tem a sua. Entendi. O que você não, quem que não pode faço ser, ideia como funciona, tá? Quem que não pode ser maçom? Ateu. Você precisa acreditar em Deus para você ser maçom, tá? Você precisa acreditar no seu Deus, você precisa acreditar num ser superior para você entrar para a maçonaria. Se você não acreditar em nada, você não pode ser maçom. Mas não tem distinção de religião. Você pode ser espírita, você pode ser católico, você pode ser evangélico. Você pode ser, para você poder entrar para a maçonaria. Eu fui iniciado em 2017 na maçonaria. Lógico, não vou falar tudo. Amanhã vocês vão. Eu já estava aqui esperando. Não vão me ver. 11h42. Não vou aparecer cor roxa aqui. Se a gente for pegar essa história que a gente já ouviu amanhã, a família nem tô aqui. E você precisa, né, assim, ser convidado para participar dessa instituição. Outro mestre precisa te convidar. Na maçonaria existem alguns graus, né? Quando você inicia, você é aprendiz, chega um certo tempo, você vira companheiro e depois você vira mestre, né? Eu sempre fui muito estudioso não, sempre fui muito esperto, assim, para aprender as coisas. Eu fui mestre muito rápido, virei mestre muito rápido, por questão de estudo mesmo, sabe? Aí eu fui o presidente de loja mais novo do Rio de Janeiro, que eles chamam de mestre instalado. Depois que você vira mestre, você pode ser presidente de loja, o venerável mestre. Eu fui o mais novo do Rio de Janeiro e o segundo mais novo do Brasil. Tinha 20 e poucos anos quando eu virei presidente de loja. E assim, é muito legal, cara. É muito legal. Te abre muito, muito a sua mente, conhecimento e network mesmo, sabe? Você conhece pessoas ali, você senta para jantar depois de uma reunião de maçonaria, tem um pedreiro, tem um porteiro e aqui tem um juiz. Aqui tem um delegado da Polícia Federal, aqui tem um prefeito da cidade, aqui tem um vereador, aqui tem um vice-presidente da República, Mourão, e assim, a gente conversando. E todo mundo com o mesmo bate-papo, todo mundo com o mesmo respeito. É muito normal, a minha esposa, elas se tratam como cunhadas, né? É muito normal na maçonaria. A minha esposa ficava invocada com isso. As pessoas perguntavam assim, e aí, tudo bem? Ô Thiago, você iniciou na maçonaria agora, tal, você trabalha com o quê?
É muito normal isso. Mas essa pergunta, às vezes, não é para poder fazer um pré-julgamento, né? Na verdade, não. É para poder entender a sua profissão, para a gente poder começar a exercer o papel da maçonaria, que é dar preferência, dar prioridade para o irmão, tá? Assim, um dos principais compromissos que a gente assume com a maçonaria, você faz um juramento, e é juramento mesmo, é socorrer o irmão em justa necessidade. O que é isso? Você, por exemplo, né, meu irmão de maçonaria ainda, Lá vai. mas é meu irmão. O que é socorrer um irmão em justa necessidade? Você me ligar 3 horas da manhã, ô Diego, tô precisando de uma ajuda aqui sua aqui, meu menino passou Deus no guarda, passou mal, e eu não tô aí em Belo Horizonte. Se você vai lá e pega a Tati e leva no hospital pra mim. Não quero chamar Uber. Eu vou te socorrer. Mas se você me ligar, por exemplo, ô Diego, cara, eu saí aqui, eu tô na casa das primas aqui, eu preciso que você fale pra Tati que eu tô com você. Isso não é. Eu tô infringindo todas as leis da maçonaria, que é honrar a família, né? Ajudar seu irmão mesmo em justa necessidade. E aí assim, era o meu sonho desde molequinho entrar pra maçonaria, sem saber como que era a instituição, e eu entrei de uma forma muito assim engraçada, sabe? Eu tive um carro roubado no Rio de Janeiro e eu tinha sem pertencer à maçonaria, eu tinha um adesivo da maçonaria. Eu era apaixonado por maçonaria. Eu tinha um adesivo da maçonaria. Esse carro meu foi roubado no Rio e tal, e eles espalharam a foto. Não sei como encontraram esse carro meu abandonado em algum lugar, e tinha um adesivo da maçonaria e espalhou para os grupos de maçonaria no Rio de Janeiro, sem eu pertencer à maçonaria. Aí uma pessoa que foi fazer a sindicância, por quê? Eu morava no Rio, o carro estava no meu nome, o seguro no nome da minha irmã. O endereço em Belo Horizonte, a minha irmã morando no Espírito Santo e o carro lá no Rio. Nossa, que maravilha. Aí a seguradora achou tudo certinho. A seguradora achou muito estranho e mandou uma pessoa para poder fazer a sindicância, sabe? Para perguntar o que tinha acontecido. E o cara que foi fazer a sindicância tinha visto essa foto. Pegou e chegou para fazer sindicância e conversou, perguntou um tanto de coisa. Mineiro com sotaque, aquela gobou para conversar. O cara viu que em momento nenhum eu queria dar golpe em seguradora, que realmente o carro tinha sido roubado. Aí ele pegou e falou assim, não, tá. Aí pegou e só uma pergunta. Sabe aquele adesivo que estava lá no carro? Você sabe o que significa aquilo ali? PC? A adesivo da maçonaria falou assim, você sabe que não pode... Quando você falou C, pô, já era carioca. Aí pegou, você sabe que você não pode usar não, né? Irmão, falou um coé, que eu sou um chinelo, já era. Você sabe que você não pode colocar aquele ali no carro não. Eu falei, por quê? Não posso não? Comprei na internet. Aí ele pegou e falou, não pode não. Pegou, explicou tudo. Aí pegou, mas você tem vontade de maçonaria? Eu falei, tem, muita vontade. Só que assim, é um convite que tem que ser vindo por um mestre, ele já era mestre, ele já era até presidente de loja, só que ele tinha acabado de me conhecer. Aí, cara, sem eu perceber, esse cara começou assim, foi se envolvendo assim, com a minha rotina, né, minha família, mandava mensagem. Eu acho que eu vou te bloquear. Você tá na loja? Você tá na sua loja? Eu vou passar pra tomar um sorvete com você. Aí passava, tomava um sorvete, a gente ficava batendo papo. Aí eu disse, pô, Diego, vamos sair. Eu e a sua esposa, minha esposa, ela se conhecerem também e tal. Aí saía, comia comida japonesa e tal. Começou a me chamar pra ir na casa dele. Eu também, por consequência, fiz amizade com ele. Comecei a chamar ele pra frequentar minha casa também, fazer churrasco, aquela coisa toda. Aí depois assim, de um ano mais ou menos, essa assim, amizade, aí ele pegou e me fez o tão sonhado convite, sabe? E engraçado assim, que vem num momento que eu já nem esperava mais. Que eu coloquei assim, se ele me convidou é porque eu não tenho perfil pra isso, né? E já tava ali naquela, a gente volta atrás, mais questão da amizade do cara mesmo, sabe? E assim, eu tinha, na época eu tinha mais pra oferecer do que ele tinha pra me oferecer. Porque ele tinha muita vontade de empreender, então assim, eu tava passando pra ele assim, questão de conhecimento, ele tinha vontade de abrir sorveteria, assim. E acabou que fez amizade, ele não chegou nem a abrir a sorveteria. Mas aí pegou, me veio o convite pra maçonaria. Na época que ele me fez o convite, minha mãe e meu pai assustaram muito, sabe? Minha mãe e meu pai é da igreja que usa véu, Congregação Cristã no Brasil. Aí, assim, eles assustaram demais, cara, assim, nossa, isso é do capeta, do demônio, meu Deus, sabe? Meu filho tá vendendo alma pro diabo. Eu falei, não, mas não sou eu não, eu vou vender do meu menino.
velho, misericórdia. Meu Deus. Aí a gente faz esse brincadeira, mas não existe nada disso, logicamente, tá doido? Mas a maçonaria, ela era muito, antigamente, criou esses mitos porque a maçonaria era secreta. As pessoas não tinham esse bate-papo aqui, não falavam o que era maçonaria, né? A gente sabia, falando de tal é maçom. Você via o cara saindo à noite para ir para reunião, mas você não via, o cara não usava anel, não usava adesivo nem carro. E criaram muitos mitos, né? Hoje ela passou a ser uma instituição discreta. As pessoas não sabem o que acontece. Aberto, mas exatamente. Tem as suas restrições, mas hoje é mais comum. Sim, e assim, aí eu entrei e vi que na verdade é uma escola de filosofia, assim, te ensina sobre a vida mesmo, e um network muito forte, sabe? Eu tive, assim, excelente experiência, que maçonaria, assim, me ajudou demais. Dá tempo ainda de eu contar só uma historinha? Claro, pode ficar à vontade. Eu tive uma experiência, assim, que foi bem na época do início da pandemia, primeiro nascimento da minha menina, e logo após que eu comentei com você, meu pai infartou. Eu e a Sara, assim, meu pai chegou, começou a passar mal, nós levamos ele pro de Lomberes. Aí chegou no de Lomberes, o médico pegou e chamou pra gente, ó, seu pai infartou, ele precisa fazer uma cirurgia até amanhã, senão ele não aguenta. Aí assim, a Sara desesperada, eu desesperado, eu peguei, Sara, vamos ter que levar para o hospital particular. Aí na época assim, o médico falou assim, olha, são uns 80 mil. Aí eu peguei e falei assim, eu não tenho esse dinheiro todo, mas tenho tipo assim, 70% de dinheiro, e o restante para mim é tranquilo de arrumar. Eu falei, Sara, qualquer coisa a gente leva para o hospital particular. Eu não cheguei assim a falar abertamente, mas a minha ideia era, se eu não conseguir alguma coisa até tipo 5 horas da tarde, eu levo ele para o particular. Thiago, eu e a Sara, nós saímos do de Lomberes, pegamos Antônio Carlos aqui, a gente estava na Portugal. Aí a Sara pegou e falou assim, Diego, um carro me ultrapassou assim, aí não tem como, tipo, não existiu um agir de Deus por trás disso. O carro me ultrapassou, quando ele me ultrapassou, a Sara viu, nem foi eu que vi, a Sara viu um símbolo da maçonaria no carro. Ali, Diego, o símbolo da maçonaria, pergunta, porque mesmo eu tendo inúmeras pessoas de maçonaria no Rio de Janeiro, o contato demora para você chegar aqui, né? Assim, mesmo com o WhatsApp, tal coisa, que um liga pro outro, que liga pro outro, que liga pro outro, até chegar para arrumar um leito no Belo Horizonte. Tava nessa demora, tendo um delay ali. A Sara, eu falei, Sara, é mesmo. Aí eu ultrapassei, o cara buzinei, fez as buzinadas de maçom, o cara pegou, entendeu e parou. Aí eu cheguei, me identifiquei para ele, falei, meu irmão, é o seguinte, eu preciso só de um favor, ele não pode falar. Assim, meu pai infartou agora, tem umas 2 horas que ele infartou, e se ele não fizer uma cirurgia hoje, ele não vai aguentar. A gente não está conseguindo um leito para ele, eu preciso de um leito para ele. No Hospital Santa Casa ou no Hospital São José. Meu pai não tinha convênio na época. Ele, não, beleza, me dá seu telefone aí. Aí eu peguei, passei meu telefone para ele. Aí ele falou assim, pode ficar tranquilo, pode voltar lá pro hospital. Você tá indo pra onde? Eu não tava indo pra casa, ela não pode voltar pro hospital. E assim, eu passei meu telefone pro cara. Eu falei, não, peraí. Nunca vi, sei que é meu irmão, mas passei meu telefone pra ele. Aí eu retornei, falei, cara, não, ele falou que é pra gente voltar pro hospital. Aí nós voltamos pro hospital. Assim, aí nós chegamos lá na porta do de Lomberes, passou tipo 40 minutos. Acompanhante de Carlos Roberto. Aí me chamou, falou assim, seu pai saiu uma vaga pra ele lá no Hospital São José. Eu falei, não, beleza. Aí eu falei, não, graças a Deus, tá tudo certo. Aí o pessoal do SAMU chegou, Thiago, e colocaram meu pai dentro do SAMU. Eles perguntaram pro meu pai assim, o senhor é parente de algum político, parente de alguém da prefeitura? Aí o meu pai, não sou não, porque lá no sistema nosso, era só o nome do senhor que falava, pedindo prioridade. Aí meu pai, eu calado, não falei nada e tal. E meu pai com muito preconceito da maçonaria, sabe? Muito preconceito. Aí eu sentado assim do lado de SAMU pra ele, meu pai olhou pra mim e falou assim, foi eles, né? Eu falei, foi eles, tipo MIB, né? Na verdade não foi eles não, pai. Primeiro foi lá em cima lá e depois foi com a ajuda deles. Aí meu pai, não, beleza então. Graças a Deus. E assim, e a questão não foi essa, de ter passado ele na frente de outras pessoas, não foi isso. Foi a irmandade mesmo, sabe? De ter me ajudado. A gente, depois o carinho de acompanhar e tal.
E depois que eu fui saber que o cara era deputado, mas no momento ali que eu conheci ele, eu não reconheci, não perguntei nada, sabe? Depois que ele me foi se apresentar pra mim, assim, sabe? Tipo assim, só agradeci mesmo e tal. E não tem nada aquilo ali de, não, eu tô em dívida com ele. Não. Assim, ele fez só o que ele jurou. Entendeu? Eu não sou grato, mas eu não tenho dívida com ele. Ele fez, cumpriu o juramento dele, né? Mas maçonaria é muito normal, assim, é bem comum ser pessoas mais idosas, igual você viu lá na foto, eu mais novo, o restante de pessoas mais idosas, porque é algo que exige muita dedicação e tempo e dinheiro. Existe um mito, assim, as pessoas falam, maçom é tudo rico, tudo fica rico. Não. Pode ser uma consequência, porque você conhece muitas pessoas, você consegue fechar, dependendo do ramo que você trabalha, você consegue fechar muitos negócios mesmo. Para você que é contador, por exemplo, você vai conhecer inúmeras pessoas do ano de empresa, então você consegue fechar muitos negócios. Mas a gente não faz distinção de classe social, de profissão, não tem nada disso. Porém, é algo assim que você paga, né? Você tem um custo mensal para isso. Você paga para iniciar, a roupa é cara. Como diz a minha esposa, é um esporte, é um hobby caro. Minha esposa fala, tá indo lá pro seu hobby caro, né? Que é só despesa isso aí. Mas é porque, se você quiser praticar, né, a maçonaria mesmo, vai te sugar um tempo. Assim, você tem reuniões uma vez por semana, mas se você quiser, você tem reuniões todos os dias, porque são inúmeras lojas. Outras lojas, né? Em Minas são 280 lojas. Eu tenho assim uma vontade, é dos meus sonhos para minha, depois dos 45 anos, assim, é conhecer todas as lojas de Minas. Quase. Eu tinha esse propósito lá no Rio. E lá no Rio eu conhecia assim, 80%. Eu tinha, com comércio a gente trabalha muito, mas você consegue fazer o seu horário. No ramo imobiliário a gente acaba atendendo cliente muito à noite, então eu não consigo fazer isso. No comércio eu conseguia, tipo assim, eu visitava 4 lojas na semana. Ia lá em Areal, ia em Petrópolis. Quase na divisa. Ia, assim, pelo menos 4 vezes na semana eu ia em lojas diferentes, a Isabela me acompanhava. Obviamente ela não entrava dentro da reunião, não pode, né? Maçonaria é exclusiva para homem, não tem maçonaria feminina, existe, porém não é regular. O que é isso? Existe a maçonaria irregular e maçonaria regular. A maçonaria, nós temos 2 potências hoje, regulares, que é a Grande Loja e o GOB. É a Grande Loja de Minas Gerais, ou a Grande Loja do Rio de Janeiro, ou a Grande Loja de Brasília, enfim. E tem o GOB. O GOB é uma só, pega o mundo inteiro mesmo. Então são essas 2 que são regulares, que eu posso reconhecer você como meu irmão. As outras é maçonaria de internet, que as pessoas usam para poder ganhar dinheiro. E existem realmente, e infelizmente, muita gente cai no golpe. Assim, então, se você estiver assistindo o vídeo, eu digo assim, quero ser maçom na internet? É golpe. Maçonaria nunca vai te convidar pela internet. Ela sempre vai chegar um convite até você através de um outro maçom. Tá? Então, assim, não caia nesse golpe. Porque tem gente que cai, acaba gastando economia com o sonho de ficar rico, né? Tipo assim, da promessa de ficar rico. Eu vou entrar pra maçonaria, vou participar do grupo dos Illuminatis e vou acessar a riqueza da terra. Eles pensam dessa forma e acaba caindo num golpe. Nunca vai vir assim. Sempre vai vir através de uma pessoa, né? Não é nada ruim, não é nada do demônio, não tem nada de pacto com o diabo. Não, assim, eu abri o espaço pra falar, assim, porque isso faz parte da sua vida e, sim, e eu tô aqui pra fofocar na sua vida. Não, é isso. Não. Mas da mesma forma que se você fosse cristão, assim como eu sou cristão, você falaria... Eu sou cristão também, Mas eu digo assim, se você não fosse maçom, só cristão, você falaria, assim como eu vou ter outras conversas com pastores e tal, vai falar da vida deles, né? Então, antes de mais nada, né, a gente tem que falar, porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, o Thiago tá abrindo um canal para falar de maçonaria. Não, uma coisa tem nada a ver com a outra, nada a ver com a até porque eu tô aqui no maior sinal de respeito, tá? Sim. Ao que você acredita, ao que você segue, e faz parte da sua vida. E para mim o importante é isso. O que faz parte da vida do Diego? Entende? Assim, e assim,
as pessoas, como eu disse, as primeiras pessoas que eu vou fazer essas reuniões, essas conversas, São seus amigos, são os meus amigos. Uhum. Então, quando eu fui montar ali a lista das pessoas, tem pessoas, eu falei, cara, e é legal que você começa, eu valorizo muito as pessoas que estão à minha volta, tá? E tem pessoas ali assim que foi, cara, isso aqui vai dar uma história sensacional, porque o cara tem uma história de vida, assim como você tem uma história de empreendedorismo, que serve de base para muita gente, e essa parte da maçonaria faz parte da sua vida. Faz muito. É o que você vive, né? Então, eu até brinquei a questão do chapéuzinho lá, que eu falei, tinha um monte de velho, sei lá, de chapéuzinho, o que é que você tá fazendo? Eles vão te pegar de couro. Aí você até brincou, né? E eu sofri, assim, meus irmãos da maçonaria, pelo amor de Deus, não interprete errado, não. Mas eu sofri, assim, um certo preconceito dentro da ordem mesmo, por ser muito novo, né? E principalmente por chegar a ser presidente de uma loja. E o legal que, mesmo... Que a maioria são pessoas experientes. São pessoas experientes. Pelo menos naquela foto ali eu vi só coroa. Só cabeça branca. E quando eu fui candidato a ser presidente da loja, não partiu de mim. Partiu de um dos irmãos da loja, cara de, acho, se não me engano, foi o Amorim, parece 92 anos de idade. Assim, experiência nenhuma na vida. A grau máximo na maçonaria, grau 33, muita experiência. Cara, assim, muito sábio em tudo, sabe? Também empresário. A história de vida dele é linda também. Um dia eu vou te contar também. História muito bonita, assim. Chegou no ápice, assim, da prosperidade mesmo, sabe? De ter uma vida em paz, uma vida tranquila. E partiu dele. Ele... Que na maçonaria é sucessão, né? Vai indo. Ali tem os cargos dentro da loja. Como eu era muito novo, eu ocupava um cargo assim mais baixo. Então, assim, já tem aquela linha de sucessão. O fulano de tal, ele é o próximo venerável. O fulano de tal é o próximo venerável. E pela linha de sucessão, eu ia ser venerável quando eu tivesse, assim, com 50 anos. Aí partiu dele. Em uma reunião, pegou e falou assim: eu acho que a gente deveria quebrar essa linha de sucessão. Acho que o próximo venerável deveria ser o Diego. Cara novo, vai trazer pessoas novas para a loja, a maçonaria está precisando disso, vai trazer novas ideias, não sei o quê. Aí assim, eles até colocaram eu para fora da loja para debater. Claro. Coloca para fora da loja, tem disso na maçonaria. Você fica para fora, aí depois você volta para poder saber o resultado. Aí, e eu tento, não, eu não quero isso, não. Você vai ser um ótimo venerável e tal. Aí eu saí, e quando eu voltei, fizeram a votação na minha frente e foi por unanimidade. Eu ganhei, falei, caramba, eu com 23 não, 26, isso no Rio, 26 anos de idade, tinha acabado, tava começando essa turbulência da pandemia, minha vida, e ele usou isso como uma válvula assim, de escape pra mim, sabe? Sou muito grato a ele já não tá mais aqui, ele usou isso pra meio que blindar minha mente. E para eu poder ter acesso a outras coisas também, sabe? Acesso a essa experiência de liderança, porque você aprende muito sendo presidente de uma loja. Porque é diferente ser líder, né? Você ser coordenador, gerente, o dono de um comércio, empresário, de pessoas ali de 30 e poucos anos, e você liderar pessoas de 90, de 80 anos. É muito diferente. Você tem que ter uma cabeça completamente diferente. Completamente diferente. Como eu disse, é a galera que tem experiência. Eu gosto muito de bater papo com os velhinhos, que assim, eu lembro do meu avô contando as histórias mentirosas às vezes, mas assim, você vê que é a forma que ele tem de ilustrar aquilo que aconteceu. E aí você dá umas voltas, só umas viagens, era só você falar que caiu no buraco. E eu trouxe assim muita coisa. Teve um projeto que eu fiz lá na maçonaria, foi muito legal, que acabou que o Rio de Janeiro inteiro abraçou o projeto, que eu comentei das maçonarias falsas, né, da internet. Meu primeiro ano, eu fiz 2 gestões como venerável, é um ano só de gestão, acabou que eu dobrei a minha gestão. Eles pediram para dobrar. Aí no meu primeiro ano de gestão eu fiz um negócio base de cliente. O que eu fiz? Eu peguei todas as pessoas que tinham sofrido golpes com maçonaria no Rio de Janeiro, que cadastraram em maçonaria falsa no Rio de Janeiro. Eu peguei contato dessas pessoas, liguei um por um. E
tinha tempo, né? Eu conseguia fazer isso. Entre um sorvete e outro. Entre uma tempestade e outra, eu consegui. Aí eu marcava assim, tipo, 15 entrevistas no dia, uma vez por semana. Eu marcava 15 entrevistas com aquelas pessoas para poder fazer um estudo ali da pessoa e tal. Eu tinha uma sindicância já pronta, já perguntava sobre a vida da pessoa. E como é normal na maçonaria, você tem muito policial civil, muito policial federal. Eu com aquelas informações, aí eu pegava ali o que realmente, na minha percepção, tinha perfil de maçom, pegava a ficha daquele cara e entregava pro irmão que é policial, irmão da loja. Ele era policial federal. Irmão, pesquisa a vida desse cara pra mim. Esse aqui eu gostei, pesquisar a vida dele. Aí eu levantei 15 que tinham caído em golpes, assim, que tinha uma reputação exemplar na sociedade, sabe? Não tinha passagem nenhuma pra polícia. Lá no Rio aqui em Minas não pode, por exemplo, maçom tem nome sujo. Lá em Minas, lá no Rio é tranquilo, porque ainda mais empresário que não tem um nome sujo. Aí entre aspas, é mais tranquilo, mas assim, é aceitável até um certo ponto. Entender por quê. Por quê? Estelionatário não pode, né? O cara que cometeu um estelionato não pode. Cheque devolvido na praça caracteriza como estelionato para a maçonaria. Aí a gente não aceitava, mas enfim, fazia uma sindicância ali. Tem lá os seus poréns. Isso, e abrindo assim os porém, né? Aí esse irmão que era policial federal pegou e entendeu o meu projeto. Ô Diego, eu entendi já o que você quer fazer. Então vamos ficar só entre eu e você. Não, porque o cara tinha vontade. Tinha um sonho. E ele caiu no golpe. Então vocês foram lá e abraçaram esses caras. E eu queria. Os que vocês entenderam que realmente queriam. Isso. Tinha os que queriam só aproveitar para ganhar dinheiro. Isso. Aí assim, na verdade foi 30 na época que eu peguei. E esse irmão lá, que era policial federal, ele pegou e conseguiu salvar 15. Dos 15 ali. Falou só, esses 15 aqui, tudo certo. Pesquisei a vida do cara inteira. Pedi outro irmão que é policial civil pra pesquisar vizinho, perguntamos tudo. Falei, beleza então. Aí eu liguei pra esses 15 e falei, eu vou colocar em votação na loja. Se os irmãos aprovarem, vocês vão entrar pra maçonaria mesmo. De verdade. Vocês querem? Nossa, eu quero. E você vê que era o sonho dos caras, sabe? Aí eu peguei e coloquei em votação na loja, assim, na primeira sessão, a gente faz 3 reuniões sobre o tema para poder votar. Na primeira sessão, tipo assim, eu tomei paulada a sessão inteira, sabe? Os irmãos falaram, nossa, tá ficando doido. Aí na segunda, os irmãos começaram a entender a minha ideia, o projeto. Aí na terceira, aprovaram 100% dos 15. E o que dá, a maçonaria ela não tem intuito de ter lucro nenhum. Não é o intuito dela ter lucro, a loja da maçonaria. Existe um órgão lá na Inglaterra que controla tudo, mas as lojas aqui são independentes, né? A gente não tem o intuito de ter dinheiro na loja para poder ter lucro, não é isso. Mas o dinheiro que a gente tem na loja é para poder custear a loja e converter em benfeitorias mesmo, né? Em cesta básica, em reforma de hospital, reforma de creche, vamos ajudar uma família, enfim, é isso, né? E a mensalidade que a gente paga ali, uma parte já vai para o seguro de vida do irmão. Aí eu peguei e falei assim, olha, nós vamos iniciar 15 de uma vez. E assim, um marco histórico da maçonaria. Nós vamos iniciar 15, vai ser a maior iniciação feita pela maçonaria. Aí você coloca aí, tem um valor X para poder iniciar. Tipo assim, eu ia triplicar o caixa da minha loja. E era a minha ideia. Para que eu pegasse aquela grana ali já pensando como empresário mesmo. Que eu queria pegar aquela grana ali e a gente fazer uma ação muito grande de caridade, sabe? Aí aprovaram. Falei, beleza, vamos iniciar os 15. Aí foi assim, um marco também lá no Rio de Janeiro. Nós iniciamos 15 de uma vez. Teve muita gente, muito irmão vieram de fora para poder assistir, sabe? Porque é uma cerimônia muito bonita, a cerimônia de iniciação da maçonaria, muito bonita mesmo. Existem vários relatos na internet que as pessoas contam, é tudo mentira, mas é muito bonito mesmo, sabe? Assim, é uma pena que... é uma pena não, né? Todo mundo tem esse privilégio de ver isso. Eu falo um privilégio mesmo. E aí nós iniciamos 15, aí eu peguei e falei assim, olha, eu quero, no final do ano, a gente doar número X de cesta básica. Aí assim, foi a maior doação que a gente fez, sabe? Foi lindo, fizemos uma mega festa com o dinheiro arrecadado, sabe? Tipo assim, abençoamos muita família mesmo.
Aí foi aonde eu terminei a minha gestão. As irmãs falaram, não, você precisa dobrar. Você precisa dobrar. E o legal também, assim, que eu trouxe muitos jovens, sabe? Eu trouxe pessoas da minha idade pra maçonaria. E pra minha loja em específico. E hoje, assim, é uma loja muito grande lá, sabe? Assim, eu tenho contato com a maioria deles. Muda, né? Vai iniciando, mais pessoas a gente já não conhece. Mas os velhinhos também, infelizmente, vão partindo. Porque é muito. Já chega, já tá com hora extra aqui já. Aí vai partindo. Mas, assim, tive o prazer de fazer amigos mesmo, além de irmãos, são amigos mesmo. Inclusive, um que eu tava conversando aqui antes da gente começar o bate-papo é irmão de maçonaria, é meu padrinho da maçonaria, o cara que me iniciou. E é isso, cara. É uma irmandade, assim, Thiago, linda, 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 linda mesmo. Naquele período que eu tava com dificuldade, sabe? Todo mundo, não fecha, não vende. O que você tá precisando? Você tá precisando disso, a gente vai juntar todo mundo aqui, nós vamos fazer isso. E eu só preciso ir embora. Só preciso ir embora. Ficaram muito tristes, muito chateados. Mas, assim, é legal, cara. Legal demais. Você é reconhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro. Se eu chegar nos Estados Unidos, o cara sabe que eu sou maçom. Em resumo, é isso. Como eu disse, né? É algo que faz parte da sua história. Sim. Vale a pena a gente, sim, entrar nesse assunto, conversar sobre isso. Existe, sim, muito preconceito. Existe sim, muitos mitos e algumas coisas, em partes, até verdades. Até porque o pessoal estava brincando outro dia que por que a maçonaria só tem homem, né? Porque se tivesse muita mulher, já todo mundo sabia. Que o homem guarda mais segredo que a mulher, né? Assim. E a questão é essa. Mas agora, algo que eu acho legal, assim, da maçonaria em si, e é algo que eu vejo que acontece em poucas igrejas, tá? Poucas igrejas. É a questão de você ser amigo de verdade das pessoas. Sim. Algo que a gente estava até comentando ontem, eu estava em célula ontem, e a gente conversando sobre amizade, e eu falei com eles, cara, a gente tem que ser amigo de verdade. Se você quer criar ali algo que a minha igreja traz muito forte, assim, eu sou da Batista Atitude do Rio, né? Tem a sede lá e tem uma filial aqui em BH. Algo que tem muito forte lá é a questão de você ser discipulado por alguém. Ser discipulado não é você contar fofoca da sua vida pros outros. Ser discipulado é alguém cuidar de você. E para você ser discipulado por alguém, você precisa criar um laço de amizade. Senão você não vai confiar em contar a sua vida. Eu não vou contar minha vida íntima para você se eu não confio em você. Sim. Entende? Então, para você ser cuidado, você tem que querer ser cuidado. E você tem que se aproximar do seu cuidador, digamos assim. Então, isso também é muito legal. E é algo que eu acho legal de vocês, aí da maçonaria. Eu conheço outros maçons. Tem até um que é próximo da família, assim, muito próximo da família. E, cara, você vê que é um cara diferenciado, né? Que ele ajuda as pessoas de verdade. Não, eu tô devendo fulano. Não, você não deve nada, não. Fiz pra te ajudar. E isso é legal, eu acho muito legal isso. E você tem mais alguma coisa pra contar pra nós, assim, da sua vida no modo geral? Assim, só fazendo uma continuação do que você falou, às vezes alguma pessoa vai assistir o vídeo e fala assim, mas eu conheço um cara que é maçom e já fez isso. Qualquer instituição que você fizer parte, que tiver um ser humano envolvido, vai ter um canalha, né? Infelizmente. Só que a diferença da maçonaria é que o cara não fica, entendeu? Ele não fica. Igual você comentou da igreja, né? É muito normal, e eu acho que é o papel da igreja acolher, né, as pessoas, né? Na igreja a gente tem isso. O cara fez isso. Não, a gente precisa acolher ele, mostrar qual que é o caminho certo, porque é o papel da igreja, a gente precisa disso, né? Na maçonaria não. Você pisou na bola, tá, pode tchau. Porque se você teve uma sindicância, se a gente explicou o que é a maçonaria, você precisa andar reto, sabe? Diego, você é 100% honesto? Não, obviamente, eu acho que ninguém, né? Mas a gente tem que fazer o bem para as pessoas e sempre. Cara, se prejudica, mas não prejudicar o próximo, não, sabe? A gente preza muito por isso na maçonaria. Não prejudica o seu próximo, não prejudica o irmão. Porque se você pisar fora, você tá fora. E assim, eu conheço ex-maçom também. Traiu a mulher e cortaram ele. É triste. É muito, assim, é um desligamento muito triste, é muito constrangedor, porque da mesma forma, quando inicia ali, você tem sua carteirinha, você tem seu número,
igual um CREA, igual um CREA, você tem assim sua carteirinha de maçom. Da mesma forma que você tem essa iniciação, você tem um desligamento, sabe? E o desligamento é constrangedor, é triste, porque roda o mundo inteiro. Eu fico pensando. Diego, tem? Tem. Nossa, tem. Igual eu falei, eu conheci lá no Rio mesmo um ex-maçom. Ele era até polícia e tal, não sei por onde anda, né? Ele traiu a mulher e a mulher foi lá e se queixou com os irmãos lá. Falou, ó, ele tá me traindo e não é a primeira vez, e ele não tá sendo honesto comigo e tal. Chamaram ele pra conversar e aí viram que realmente ele tava na pilantragem, digamos assim. Os caras falaram, não, se você não preza por sua família, você não vai prezar pela gente. Tchau. Tchau pra ele. Como você diz, eu não sei como funciona lá dentro, mas sei que expulsaram ele e ele ficou com o anel guardado e ele falou assim, tudo que eu tenho é esse anel aqui e eu não tenho mais amigo, é isso. Ele ficou sozinho no mundo, digamos assim. Isso, eu, assim, é top, é uma pena que você... Mas vai dar certo, vai dar certo. Ô Diego, cara, eu queria te agradecer pelo seu tempo, disponibilidade de estar aqui abrindo a sua vida pra gente. Prazer foi meu. Vou fazer uns cortes ali. Prazer foi meu. Obrigado pela confiança. Está entre os primeiros. E esse bate-papo, assim, ele é algo que não é pra... Meu objetivo aqui não é ganhar dinheiro com isso, né? Eu não tenho objetivo nenhum de ganhar dinheiro com isso. Se um dia entrar dinheiro, isso aí é consequência, mas não é esse o meu objetivo. A ideia aqui é dar voz às pessoas que estão próximas a mim, dar voz para algumas pessoas que às vezes não teriam coragem de contar, e as pessoas que têm histórias de vida que assim, poxa, legal, tem gente que tem muita história de vida legal e não conta pra ninguém, não sabe, e pode ajudar outras pessoas a não cair na mesma armadilha aí do sócio, de não fazer o contrato na hora de sair, enfim. A ideia é essa, e é algo bem simples, e a ideia é cada dia estar no ambiente. Eu fiz um bate-papo com um amigo lá do Rio também, que foi com quem eu tive a ideia 1 ano e meio atrás. Então foi o primeiro que a gente fez na casa dele, tudo improvisado, assim, vamos começar, então vamos começar. E eu queria te agradecer mesmo, de verdade, tá? É um prazer. Por ter aceito o convite aí. Nós vamos fazer vários vídeos antes de postar. Quando esse vídeo sair, já vão ter outros vídeos gravados. Que a ideia é a gente ter uma constância de um vídeo por semana e tá contando uma história diferente de um empreendedor, ou de CLT, do maçom, ou do crente, ou do ateu, que seja. Muito legal. Não é o cunho aqui não é religioso, mas faz parte da história da sua vida, foi o que eu disse. Não adianta eu falar, eu queria saber quem é o Diego, sem envolver a maçonaria, sem envolver o que move o seu coração. Entende? Assim como não teria como eu falar com um pastor sem ele falar que ele é pastor, não justifica, entende? Então você, como presidente de loja aí, agora já estou aposentado, já tô aposentado. Agora é Pastmaster, água salsicha. Agora é só dar conselho e bater nos outros. Aí vai até ficar bem a cabeça branca, entendi. Agora pelo menos respeitar a sua maçonaria. Dentro de casa não. Dentro de casa quem manda é a mulher. Tá certo. Agora a maçonaria lá, os aprendizes que o Pastmaster chegou. E depois nós vamos ter outras oportunidades. Vamos marcar um bate-papo também depois pra ter você e mais alguma pessoa. Vamos, isso é legal. Rir do Marcelo um pouquinho, aquele oiver dele. Legal. Pô, sacanagem, né? Cara, fazer a Sarinha também, a Sarinha que é tímida. Vamos fazer ela, vamos gravar ela aí. Top demais, obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Valeu. Seja bem-vindo a um espaço versátil, cheio de histórias e muito mais.